Pessoal, se vocês ficarem hoje assistindo toda essa entrevista, eu tenho certeza que você vai ser impactado. Hoje está conosco no Caminhos da Gente uma pessoa que é extremamente conhecido aqui na nossa região. É uma pessoa que tem uma origem humilde. Ele já passou um tempo nos Estados Unidos, conhece a história do sonho americano muito bem. Ele voltou para a nossa cidade, ele conseguiu, assim, dar bem na vida, entrou na política, já foi representante ali na Câmara dos Vereadores, né, da cidade de Coroaci, e hoje está envolvido em vários outros projetos de vida. É com muita alegria que hoje eu apresento a vocês os caminhos, a trajetória do meu amigo Simonildes. Simonildes, é um grande prazer, cara, ter você. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, estar aqui conosco hoje, compartilhando a sua história, o caminho, a trajetória que você passou, que trouxe você até aqui. Seja muito bem-vindo no programa. Eu agradeço o convite, fico muito satisfeito, fico lisonjeado com o convite, por poder estar aqui. Tá falando um pouco da minha vida, aquele Simonildes que só eu mesmo conheço, né? Que não o que as pessoas veem, mas o que só eu mesmo conheço, para estar contando aqui. Talvez minha história sirva de inspiração para alguém, que possa estar motivando alguém do meu jeito de vida, o caminho que eu passei. Não que eu seja referência a nada, mas que, graças a Deus, a gente já vai num caminho que, né, tem dado certo. Tem né? dado certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Não, Simonildes, e esse episódio eu vou repetir mais uma vez. Às vezes as pessoas, eles espelham a vida deles no Ronaldinho, em outros nomes que não são reais. Até eles, a vida deles é Instagram, é YouTube, não é a vida real que eles apresentam. E nós criamos aqui esse quadro exatamente para mostrar aquele lado da vida das pessoas que não é contado no Instagram, né? Exato. Que as pessoas não conhecem e que é trajetória de superação, que são os caminhos que as pessoas precisam de passar para alcançar alguma coisa na vida, né? Você, Simonildes, quando eu pensei, assim como as pessoas que eu já chamei aqui até hoje, se eu não me engano, nós já chamamos aqui o pastor Gesiel, da Assembleia de Deus, né? Pastor da Assembleia de Deus. Chamei o Levi, da Levinete. Né? Chamei aqui a Ladinha, que tem uma história muito bonita de superação, né? E de conquista assim, na vida. Depois o Ricardo, da Eletronews, que foi uma entrevista muito, muito boa mesmo, uma história muito bonita. E o prefeito, né? Meu amigo prefeito Zé Ismar. E eu pensei, o Simonildes, né? Você é uma pessoa assim que, desde que eu conheço essa região, o seu nome, você é falado, sabe? Você é... Bem ou mal, né? Bem ou mal, mas fale de mim, né? Mas você está sempre assim, em voga, o seu nome, a sua vida, as coisas que você faz, as coisas que você defende. Eu pensei, puxa vida, as pessoas precisam de conhecer a história do Simonildes que ninguém conhece, né? A história os bastidores da vida. Então, para a gente começar, eu gostaria que a gente começasse pelo início mesmo, não é? A sua infância, a sua infância aqui na cidade, a sua adolescência. Vamos começar por aí. Como foi a sua infância? Olha, deixa eu te dizer, na verdade, eu vim para Coroaci com 4 anos de idade, mas eu sou nascido na cidade de Sarduá. Quer dizer, meu pai era policial lá, o Ercílio Soldado, não sei se as pessoas lembram, os mais antigos com certeza, meu pai é falecido vai fazer 6 anos agora, segunda-feira, e meu pai foi policial aqui, foi policial em Sarduá, e por lá ele se reformou, né? A polícia fala reformar. Ele se reformou, mas como aqui tinha escola, então ele preferiu voltar para aqui para minha irmã estudar, a Silvânia. Então é nascido em Sarduá. Eu e o Bema, que é o Cibelmar, o apelido é o Bema, e a Silvânia e o Silamar são nascidos aqui, né? Nós somos 4 irmãos. Aí quando meu pai veio para cá, eu tinha 4 anos de idade, então eu lembro muito pouca coisa de Sarduá. Então eu estou com 46 anos, basicamente a minha vida inteira, com 42 anos aqui, né? E minha vida inteira foi aqui. Aí chegamos para aqui, vivemos morar aqui, é uma cidade bem mais desenvolvida, como é até hoje, né? E Simonildes entrou na escola, rapaz, no pré. No pré mesmo eu já comecei. Já começou a história. No pré mesmo eu já comecei a dar trabalho. Eu nunca fui aquele menino assim, sabe? Gostador de escola, não. Hoje fala TDAH, né? Mas na minha época era burro mesmo. Não aprendi os tem fácil, não.
O professor explicava, na minha cabeça não entrava, não. E eu sou uma pessoa muito conversada, eu gostava mais de estar numa rodinha de assunto, um papinho. De vez em quando eu passava os olhos lá na sala assim, né? Até a quarta série eu fui bem. Até naquela época também tinha jeito, né? Prézinho. Na época era pré de 4, pré de 5, 6, 7, 8, 9. Aí quando eu caí no colégio, começou. Aí lá foi uma bomba. Na quinta série, né? Uhum. Na quinta série eu tomei bomba lá, rapaz. Aí no outro ano de novo. Na quinta. Aí eu já comecei a estudar com todo nego. Eu comecei a me passar. Quando chegamos na oitava série, aí na sétima série, Deus ajudou que eu fui até na sétima. Peguei o Tiago da Socorrinha, graças a Deus, hoje um psiquiatra renomado lá nos Estados Unidos, e tinha uma prova de 2-2, que é aquela que me salvava. Precisava de 15, 10 eu tinha garantido com o Tiago, né? Os outros 15 eu me virava lá e pedi até pelo amor de Deus e fui. Chegou na oitava, mais uma. Chegamos no primeiro ano, segundo grau, mais 2 bombas. E eu não era muito fácil na escola, não, porque eu era levado. Nossa turma não era brinquedo, não. Até contei um caso, não sei se me permite aqui, negócio de bomba na escola, isso para nós era de menos soltar na escola. Teve um dia que o Adriano da Dona Zeca fumava, né? Aí o Cuca, o Edenilson, Cuca Mariano, nós tivemos uma ideia lá na sala, na aula da Norminha, Norma professora, Norma. Do Nuno Profilho. Aí falou assim, gente, vamos soltar um foguete aqui dentro da sala? Aí um gritou assim, eu trago foguete. O outro gritou assim, eu trago fósforo. Ele falou assim, eu falei assim, eu ponho fogo. Aí o outro assim, eu solto foguete. Aí, no outro Você era quem na história? Eu fui o que pôs fogo. O que pôs fogo? Pôs fogo. Aí, no outro dia, chegamos nós 4 de era na aula da Norma. Aí, rapaz, o menino, acho que foi no quarto horário estranho. Eu estava à noite, o Adriano falou, o Xoxó falou assim, o foguete tá aqui. Eu queria ver se a gente tinha coragem do trem mesmo, né? Você falou que ia soltar o foguete. O foguete falou assim, o foguete está aqui. Aí o Adriano falou assim, olha a isqueira aqui. Aí eu falei assim, quem solta tá aqui, ó. Quem põe fogo tá aqui. Presente. Aí o Cuca falou assim, e quem vai segurar tá aqui. Só que a nossa intenção não era soltar o foguete dentro da sala, era soltar o foguete do lado de fora do negócio assim. Dentro da sala soltar pro lado de fora. Pro lado de fora, exatamente. Aí reunimos nós 4 lá e na nossa sala nós tínhamos hierarquia, né? E outra, cara, toda vida bagunceiro na escola, mas toda vida fui membro de colegiado. Aí chegava o mais bagunceiro dos mais, né? Bagunceiro na escola, membro do colegiado, que eu era eleito pelos alunos, membro do colegiado. Até no meu julgamento eu participava. Eu era réu, mas eu participava. O que acontece? Nesse dia, resumindo, pusemos fogo no trem. Aí falamos assim, põe o fogo, põe lá pra fora. Para não sei o que o Xoxó arrumou, que ele virou o foguete assim. Aí naquela sala do colégio ali, as salas são todas interligadas, né? Ele fez assim com o foguete na posição, que o foguete entrou na sala vizinha. E aqui tem um alvoroço lá dentro, e era 3 tiros. Porque eles dá 3 tiros. Tum, 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 tum. Rapaz, aqui tem quebrou cadeira e foi moendo tudo, e gente correndo. Eu sei que no final, isso foi em agosto, não esqueça disso. Eu sei que esse ano aí nós tomamos, fomos expulsos da escola, né? Isso o restinho do ano, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí nós voltamos no outro ano. Para resumir a escola, nós já tão levados, que nós fizemos o 2º grau. Em 2 ou 3 anos, me parece, num ano só. Na época era acertando o passo, acho que é o mesmo eixo de hoje. Finado Mário Lúcio falou assim com nós, rapaz, porque nós não saímos da escola também, não. Nós tomava bomba, tinha, ó, por exemplo, hoje, não sei se ainda é assim, é 60%, né, para ser aprovado? É 60%? 60% para ser aprovado, não é isso? Olha só para você ver, então tinha que tirar a média de 15 mensal para dar os 60%, ou 4 bimestres. Tinha bimestre que no 2º bimestre eu já tinha tomado bomba, porque eu não tinha 10, então o bimestre era 25. Se eu tirasse 25 nos outros 2, não inteirava com os 10. Mas só que naquela época não tinha regalia, não tinha internet, não tinha carro, não tinha moto, não tinha antena parabólica. Não vou falar de Sky, Oi TV, não. Antena parabólica, não tinha. A gente assistia televisão lá na rua, lá com o seu Dima. Na praça. Ou na casa do Jorge Gentil. Então a gente, o lazer nosso era ir para a escola. Eu já ia para a escola só com corpo. Levava nem caderno.
Chegava só com cor. Ao final do Maroluz, falou assim, já que vocês chamaram a turma de capeta, essa turma de capeta não vai sair da escola mesmo, vamos fazer o seguinte, vocês diminuem na bagunça, mas a nossa bagunça era mais de conversar também. Foi só esse dia aí, um outro dia mais, que a gente destacava mais na bagunça. Vocês comportam mais, que nós vamos passar vocês. Entregar vocês pra frente. Vocês não saem da escola mesmo. Então, vocês já tomaram por meio agosto e continua até o último dia de dezembro. Então, é fazer isso que vocês. Até que então, o Maroluz deu essa ideia e nós concordamos, porque ele também está cansado de escola, né? Então, formamos lá nesse segundo prazo, nós todo mundo temos segundo grau pelo EJA, né? Essa turma toda fez, nós estamos aí com segundo grau nas costas, mesmo sem entender muito, mas estamos. Mas cada um seguiu sua vida. Desde muito novo, eu sempre soube que meu caminho não era escola. Quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu era para os Estados Unidos, eu falava que era Estados Unidos. Desde novinho eu falava que era ir para os Estados Unidos. E engraçado, uma das matérias que eu mais prestava atenção e que eu sabia era inglês. Inglês eu tinha nota boa, porque eu me preocupava com aquilo ali, era do meu interesse. Eu sou uma pessoa assim, muito disperso, mas naquilo que eu tenho vantagem, naquilo que eu quero, eu entrego. Entendeu? Entendi. Então, quando era inglês, a minha nota era boa. O seu interesse? Porque eu já tinha interesse, eu já tinha avisado, gente, eu não vou dar bem na escola, eu não tenho. Eu tenho TDAH hoje, né? Mas eu não consigo concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, trabalhar no pesado a gente não gosta, né? Então, eu vou fazer uma faculdade lá nos Estados Unidos, 4, 5 anos lá, levantar um recurso e voltar para cá e tocar minha vida por aqui. Tocar a vida para frente, né? Olha, pessoal, você que assiste, né? A gente faz o programa exatamente para você. Por favor, clique em gostei e recomenda esse vídeo para um amigo que com certeza vai gostar de assistir, tá bom? E Simonildes, como é que era o Simonildes, então, dentro de casa? Como é que era a relação familiar dentro de casa? Dentro de casa a gente dava muito bem, porque toda vida a gente teve muito orgulho do pai e da mãe, né? Eu tive um pai que, graças a Deus, foi um pai, viu? Posso dizer que é um pai. Foi criado no regime militar, era mais duro, não era carinhoso, não era atencioso, mas assim, a gente sentia muito respeito por ele e por ele a gente tinha muito orgulho também, né? Como pela minha mãe também, que graças a Deus ainda está viva, com saúde. A gente tem muito orgulho com ela. Então, nós somos 4 irmãos, a gente tem problema, ainda tem problema entre os irmãos. Com o pai e com a mãe, a gente não teve, não. Mas é problemazinho de família mesmo, não é nada, né? E a gente é unido, a gente não é aquela família assim de estar junto. Os 3 irmãos, por exemplo, eu até costumo falar, o dia que você vê nós 3 juntos, você pode separar, que é briga. Os três irmãos. Mas assim, a gente trata um outro com respeito, mantém aquela amizade, aquele vínculo que outros irmãos. Eu até gostaria de ter, mas aí não tem assunto assim, porque a gente não foi criado dessa maneira, pelo fato de ser um regime militar. São diferenças muito grandes de idade. Por exemplo, eu pelo menos tenho 8 ou 9 anos de diferença do meu irmão. Eu sou o filho caçula. Eu tenho 46, o Bimo parece tem 54 ou 50, o Bimo vai fazer 54 ou 55 agora em outubro. Então é uma diferença muito grande para o irmão, né? Do terceiro para o quarto. Os outros já são mais interligados, tiveram uma criação mais junta. Mas enfim, a nossa criação em casa foi a melhor possível. Meu pai sempre fez para nós o possível e o impossível, coisas que na época era, financeiramente falando, era muito difícil, a gente teve acesso a tudo, videogame, bicicleta, o que ele pôde, não só financeiramente, mas, né, proporcionar uma vida tranquila para a gente. Graças a Deus meu pai proporcionou e a gente é muito grato a Deus e pela a vida que ele teve aqui, os 83 anos que ele passou com a gente aqui. E eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho mesmo. Eu espero um dia ser pelo menos 50% do que ele foi, porque quando a gente é novo, a gente não enxerga esse lado, a gente não vê os pais da gente, né? Não vê o corre do pai. Não vê o corre do pai. Eu não sou ainda pai, até hoje eu não sou pai, mas hoje eu vejo que existe 2 Simonildes. Existe o Simonildes até 40 anos de idade, existe o Simonildes de 40 a 46. Isso aí eu tenho toda certeza. Porque até antes do meu pai falecer, mesmo quando eu chegava lá em casa, eu cuidei do meu pai. Na parte Foi coincidente, deixa eu te contar, quando eu vim dos Estados Unidos, eu fiquei nos Estados Unidos atrás de um objetivo. Depois eu vou contar isso aí. Eu fui atrás de um objetivo. Quando eu consegui aquele objetivo, eu vim embora. Eu cheguei aqui no dia 26 de agosto de 2005. Exatamente 15 anos depois,
14 anos depois, 26 de agosto de 2019, meu pai faleceu. E eu vim para cuidar dele. Eu não queria dinheiro, eu não queria mais nada. Eu queria estar perto do meu pai. Eu ligava para o meu pai e para minha mãe 3, 4 vezes no dia. Entendeu? Então eu sempre fui muito apegado ao meu pai. Então meu pai, quando estava lá, mesmo velhinho, eu dava banho, fralda, cabelo, barba, bigode, tudo era eu fazia. Às vezes mais nervoso, às vezes meio que eu tenho um jeito meio estourado, às vezes mais nervoso, até peço perdão a Deus pelas falhas que eu tive, mas cuidei dele da melhor maneira possível, sei que ele ficou orgulhoso de mim, né? E nessa ida dele me ensinou muita coisa. E quando eu chegava em casa e via aquele velhinho lá, bem pequenininho, já o pai era um cara grande, forte, mas a idade vai diminuindo as pessoas, o tamanho, né? Vai diminuindo. Meu pai ficou bem pequenininho e eu cuidava dele. Eu passei a ser o pai dele. E nesse tempo aí eu pude aprender muito, né? E pedindo perdão a Deus pelas falhas, mas ao mesmo tempo muito grato por ter podido ter feito por ele pelo menos 10% que ele fez para mim. Uhum. Tratado com honra, tratado com honra, com dignidade. Foi embora tranquilo. O pedido dele está sendo aceito, está sendo feito, que ele pediu para cuidar da velhinha dele. A velhinha dele está tendo uma vida maravilhosa, como sempre teve. Hoje mesmo, né? A gente está passando em um período de luto, vai fazer 6 anos da partida dele, mas a gente espera que ele esteja num lugar de descanso. Como ele mesmo disse um dia, eu vou, depois vocês vão, nós vamos ficar todo mundo junto. Pois é, isso é extremamente importante, Simonildes. A pessoa ter dois momentos. A dimensão da importância dos pais na vida da gente, né? Do cuidado dos pais. E também o amadurecimento que isso causa na experiência da gente, Sim. no caminho da gente, né? E é amadurecimento que é importante para a vida. As pessoas que vão vivendo e nunca descobrem, nunca se reinventam, nunca descobrem assim, as coisas que são de fato importantes na vida, acaba passando pela vida e não chegando na maturidade, né? Foi o que aconteceu comigo, eu te disse. Até 40 anos de idade, meu pai morreu, eu tinha 40 anos de idade. Eu ia completar, eu tenho 39 virando para 40 anos de idade. Eu era um meninão mesmo, como eu sou até hoje, mas assim, com muito menos compromisso, digamos assim, do que é hoje. Não importava com muita coisa, por quê? Porque eu tinha aquela segurança, eu tenho meu pai. Aquela segurança com o filho, um pai passa pro filho, é meu pai. Quando eu chegava lá em casa, que eu via aquele velhinho lá, que eu tinha que pegar e colocar na cama, eu tinha que pegar no colo e colocar na sala. Mas eu chegava em casa, eu via meu pai. Entendeu? Aí até eu era uma pessoa. Depois que meu pai faleceu, eu falei assim, opa, agora o homem da casa sou eu. Agora eu sou responsável por mim mesmo. Agora eu sou o homem da casa. Eu tenho meu apartamento em cima, mas moro com a minha mãe embaixo. Enquanto eu ou ela viver, eu tô aqui para cuidar dela. O pedido que ele deixou para mim. E ele sabe que eu vou fazer isso. Ô, Simonildes, como é que foi assim, a perca do seu pai no momento? Na verdade, Deus preparou. Né? Não foi aquela morte instantânea. Né? Mas mesmo Deus preparando, foi muito difícil. E na época eu tive outros problemas também, né, que não vem ao caso, essa coisa particular, não quero falar. Problema de relacionamento, problema de saúde, e tudo misturou na hora só. Entendi. Eu falo finalmente mesmo, na hora que eu tinha que estar preocupado só com meu pai, eu tinha mais coisa para preocupar. Então isso me marcou muito, me doeu muito. Mas assim, Deus preparou de uma forma que meu pai até para morrer, cara, foi estranho, porque meu pai não andava. E meu pai morreu de coágulo, meu pai não tinha nada. Meu pai teve um coágulo, e caiu o coágulo o quê? Cair, bater a cabeça no chão, e como se prendesse a porta do dedo no carro, dá aquele calo de sangue, na cabeça só com cirurgia. Então, para tirar aquilo ali, teria que passar por cirurgia. E as 3 vezes foi isso. E a última vez que aconteceu isso, eu estava sentado lá na oficina do Paulinho, e eu lembro que eu dei vontade de ir lá em casa. Do nada, dei vontade de ir lá em casa. Aí eu cheguei e olhei na cama, meu pai não estava. Eu fui no outro quartinho que tinha lá que ele ficava, mas tinha que levar, ele não tava. Eu falei, mãe, cadê o pai? Seu pai tá deitado. E era o fogão dela, ficava de frente, porque ela via a cama dele lá, não tava. Isso não tem lógica, não. Eu rodei, eu empurro no banheiro, ele caiu no banheiro. Tive que forçar um pouquinho o banheiro, entrei, ele tava caído lá dentro. Agora, só Deus para explicar, porque meu pai, na posição que você soltava ele caía, igual um pedaço de pau. Ele conseguiu andar uns 10 metros.
e ia até o banheiro sozinho. E nesse dia ele bateu a cabeça, deu coágulo de novo, perguntei se estava tudo bem, respondeu, mas com passado uns 3, 4 dias, eu já estava experiente no assunto, né? Já tinha acontecido 2 vezes, eu notei fala dele embolada, muito sonolento, eu já sabia, eu falei, vou levar para Valadares de novo. Levei para São Lucas, chega lá o médico falou, cirurgia novamente. E nessa cirurgia ele foi a parada cardíaca foi entubado, depois de 5 dias entubado, ele veio a falecer, né, no dia 26 de agosto de 2019. É um dia muito triste, mas que hoje já não é mais dor, já é saudade. Hoje eu já não choro assim, igual eu chorava tempos e tempos por causa disso, já é saudade. E Deus nos preparou, que a gente teve 3 anos nessa luta com ele, para a gente poder, né, calcificar e passar por isso aí. Se preparar. E sair rematando. Meu pai foi demais. Se tem alguém que teve um pai, todo pai é um herói, né? Mas o da gente é mais. Eu tive meu pai como um herói e tenho ele como exemplo. Melhorei por causa dele, inclusive. Que bênção, Simonildes. Eu lembro, né, disso. Eu imagino o quão ruim é passar por isso, né? E infelizmente é uma coisa que todo mundo, né? Vai passar um dia. Vai passar. Mas uma coisa que eu destaco, eu gosto sempre de chamar a atenção das pessoas, é o seguinte: as pessoas, quando vê você passando de carro, não sabem que, né, ali dentro, dirigindo o carro, tem um cara com múltiplas preocupações, não é? Cicatrizes de luta, né? De peleja. As pessoas acabam não entendendo, nem olhando para isso. Pensa que é natural. Vê o resultado, mas não sabe o processo. Não sabe o processo que a pessoa passou para chegar até lá. Mas agora eu gostaria de focar na experiência nos Estados Unidos. Como é que isso aconteceu? Como é que isso começou? Né? Você já começou a falar aí que desde sempre você tinha esse desejo. Como é que deu? Como é que foi a experiência? Porque na nossa região tem muitas pessoas que vão para os Estados Unidos e aqueles que não foram, talvez não tiveram condições de ir, fica assim, puxa vida, né? Se eu for, vai dar tudo certo. Vou chegar lá, já vou catar os dinheiros assim, logo da entrada. Né? Como é que é essa ideia? Antes de você responder, eu gostaria de pedir mais uma vez às pessoas que nos seguem, olha, se inscreva no canal, clica no sininho de notificação e curtem, gostei desse vídeo e comenta aí, fazer um desafio para você. Comenta quem você gostaria de ver aqui no Caminhos da Gente, né? Nesse podcast, para a gente conversar a respeito da trajetória. Então, você quer saber a ida, o meio, a chegada? Não, vamos por partes, né? Para ficar mais fácil da gente entender. Vamos no início. A ida, como é que foi o processo da ida? Daria um filme. Meu pai não deixava eu ir sozinho. Eu não tinha o dinheiro. Ele não tinha dinheiro para me arrumar na época. Escola não dava certo. Eu falei, pai, eu vou para os Estados Unidos. Era $10 mil na época, coiote. Ele falou, pai, mas eu não tenho esse dinheiro. Pai, eu me viro. Mas na época, o coiote, porque sempre teve coiote, mas assim, a metodologia de entrar era diferente. Não, vou chegar lá. Ah, tá, vai. Aí meu pai falou assim, não, eu sempre fui muito vislumbrado com as coisas. Eu falei assim, $10 mil? Eu tenho um monte de amigos nos Estados Unidos. Tem primos. Conforme me ajudaram. Não é possível que cada um tem $1.000 para me emprestar, ué. Eu não vou pegar 10 com um só, não. Eu vou pegar 10 com 10. Aí meu pai viu que eu já estava decidido, eu tinha arrumado já uns 4 já. Mas todos eles naquela condição. Se você chegar aqui, eu te arrumo dinheiro. E eu precisava do dinheiro para ir. Aí meu pai falou assim, não, eu vou dar um jeito. Aí pegou um dinheiro emprestado com o Beto Guedes, que era uns $3 ou $4 mil, mas não deixava eu ir sozinho. E na época, um amigo nosso aqui de Coroaci, o Lalado, falou assim, não, eu te levo. Lalado do Zé Rosa, eu te levo. Final de 99 virando para 2000. No final de 2000 virando para 2001. É como o mundo ia acabar e não acabou nada, né? Não acabou. Aí, então vou lá, te levo, beleza. Não tem o dinheiro. Botamos dinheiro, vamos gastando dinheiro. Chegamos no México. Tinha que pagar $500. Olha, começou por aí. Tinha que pagar $500 para descer, né? Lá fala descida, pagar lá os... Já tá no esquema lá. Já tinha um pessoal que sabe que brasileiro não vai para Cancún. Naquela época, hoje vai. Naquela época, o brasileiro não ia para Cancún. Então já ia sabendo que era para travessia para os Estados Unidos.
Não sei o que aconteceu lá, não sei se o Lala não pagou, o que aconteceu, nós fomos deportados. Que isso? Deportado. E eu já tinha feito festa aqui de despedida. Deportado do México. Do México, já fui deportado. México, já fui deportado. Já começou mal. E aí, rapaz, eu falei assim, eu já tinha feito aqui festa de despedida, chorado, despedido dos meus amigos todos. Eu falei assim, pra Croácia eu não volto. Eu moro em São Paulo, mas em Croácia eu não volto. Aí, a nossa escala parou no Panamá. Eu falei com o Lala, nosso passaporte tá com nós. Nós estamos com dinheiro no bolso aqui. Vamos fugir, rapaz. Vamos fugir. Sai do Panamá? Não, o avião do México deu uma parada no Panamá, ia dar uma parada na Bolívia e outra em São Paulo e soltar a gente em São Paulo. Aí eu falei assim, não, Lala, nós estamos com passaporte, estamos com dinheiro. A gente desce aqui, nós estávamos soltos, a gente desce aqui e a gente pega outro voo pro México e vamos embora de novo, velho. Boa ideia, vamos embora. Pegamos na nossa bolsinha, mochilinha, né? Lá na época era Kelp Zump, desritmia azul, falou que eu podia comprar tudo que eu não ia dar um pau. Aí, rapaz, descemos pro banheiro, escondemos no banheiro. Daí a pouco, a federal lá, mão em nós, pegou nós lá no banheiro, algema, nos bracinhos, entregou os passaportes pro piloto e a chave, e vocês só vão soltar no Brasil. Que isso? Só no Brasil. Aí nós fomos escoltados já, não por polícia, com ordem do comandante, para soltar no Brasil. Mas nós sempre demos um jeitinho, né? A gente arrumou um dinheiro pro comandante lá. Falou assim, se você soltar nós na Bolívia, a gente dá o seu dinheiro aí. E a Bolívia é um país muito, não sei se ainda hoje é um país muito pobre. Tipo assim, $10 lá, que é 50 e poucos reais aqui, eu acho que é dinheiro para eles lá até hoje, tipo aí uns 5 mil reais. Uhum. Aí nós compramos não foi o piloto, na verdade, foi o cara que entregava o lanche lá. Tirou o algema, tirou tudo. Tirou tudo. Aí na Bolívia nós descemos. E na Bolívia nós ficamos uma semana esperando a hora de ir de novo. Agora que começa, a hora de ir de novo. E lá no restaurante, lá era tipo assim, no Espetos hoje, ou no Boa Mesa, era $1, rapaz, a comida. Sim, esses países da América. Muito simplesinho, é $1 a comida. E aí eu dava $5 de tip de gorjeta pro garçom. E até o dia da gente voltar pro México. Chegamos no México, aí o Lalato foi com a amiga dela no México de novo, pagamos a descida, tudo certinho, descemos, fomos pro hotel. Aí eu até acho graça, né, que eu não gosto de pimenta, e não entendo se tem, em México tudo é pimenta. Aí eu não falar espanhol também, hoje até risco bem espanhol. Naquela época eu fui comer um dia lá e tudo deles abacate com pimenta. Aí o cara perguntou, é quente ou frio? Você é quente, rapaz, pegando fogo. Quente pra eles é pimenta ou sem pimenta. Eu falei, eu queria quente, pegando fogo. Rapaz, que não tem com pimenta lá, minha boca, eu não vou bem com pimenta. E no mais eu passei os outros dias lá, tudo comendo hambúrguer mesmo. Taco Bell que chama lá, né? Uma massinha. Taco Bell é uma comida ruim, rapaz. Resumindo, bora. Aí o Lala teve que vir embora. Com licença. Toda. Lala teve que vir embora, me deixou com o dinheiro na mão lá. Aí já entrou o artista Simonildo em cena a partir daí. Corri pra trás. Pro Brasil eu não volto, pra São Paulo eu não vou. Aqui é lá mesmo, o caminho é lá. Rapaz, nesse hotel nós encontramos mais uma turma que tinha voltado também deportada. A tal de Isabel, que era a chefe, não conhecia, mas era que a chefe. Entrava nesse hotel. Aí lá não faltou comida, não faltou nada. Eu sei que eu tinha $1.500. A travessia custava $3.000. E nisso eu conheci um cara de São João de Mantena. Até tem parente de São João de Mantena. Meus primos moram lá. Meu tio é falecido lá, faleceu esse ano. Eu tinha vontade de conhecer esse cara. Vocês se chamam Joaquim. Aí eu falei para a pessoa, eu não tinha o dinheiro também, tinha se deportado. Eu falei, rapaz, do dinheiro que eu tinha, não dá para me chegar lá. Eu falei, pois eu tenho $1.500. Eu tenho onde chegar nos Estados Unidos. E eu tenho tanto amigo rico lá. Se você eu vou adiantar para você. Eu não te empresto os meus $1.500. Porque você não tem para me emprestar. Mas se você me emprestar os seus 1.500, para mim chegar lá, eu te mando 3.000 para você ir também. Aí, como eu tinha conversado com ele muito, ele realmente conhecia meu tio Zé Roque, meus primos Genaí, Genadi, Genivaldo. Eu separei, sou. Aí, quando ele viu que eu era, ele falou, rapaz, se você fizer isso comigo e não devolver esse dinheiro, você vai me matar. Eu já estou de idade, já era um senhorzinho, já estou de idade. Rapaz, confia no rapaz, que vai dar tudo certo.
Me arruma os seus 1.500 aí. Ele me arrumou $1.500, foi de ônibus. Isso? Você levantou capital? Tomei o dinheiro do cara, larguei o cara no hotel com dinheiro só. Quebrado. Sem dinheiro. Mário Henrique é testemunha disso. Mário Henrique, o lado da Glória, da Glória. A turma grande que me ajudou lá, meus primos, eu tomei o dinheiro do cara na estrada e fui com o dinheiro dele, larguei sem um centavo, só com o dinheiro do hotel, né? Que o cara calculou quantos dias, e fui. Aí, rapaz, chegamos lá, atravessamos, fui pegar um ônibus, chegamos lá na casa, aqui tudo que eu tinha comprado, lá falou calça da Kelp, que era da. Que dia que não ia dar um pau. Eu lembro da Kelp. Você lembra disso? Eu lembro. Kelp, aqui em Croácia era Kelp. Era Kelp, exatamente. Taco. Comprei tanto de roupa pra chegar lá bem vestido. Chegou lá na casa, você pode entregar isso aí tudo, meu filho. Máquina fotográfica, fingir que era turista. Pode entregar, você não vai atravessar com nada, você vai atravessar um rio. E o rio, os caras me falaram, o rio, vou te dar um exemplo. Ele é mais ou menos a metade do Rio Doce. Chama Rio Bravo. Hoje é raso, eu vejo o pessoal passando lá, nem água tem. Mas na minha época tinha parte que era fundo, tinha parte que era rasa. E o que acontece? Na hora dessa travessia era $1.500. E assim que você atravessasse, que você chegasse do outro lado dos Estados Unidos, de um lado da ponte normalmente México, do outro lado dos Estados Unidos, aí eu pensava assim, eu pulei aqui, eu estava nos Estados Unidos, né? Eu lembro que foi na noite de Natal. E na época o Gustavo Borges era o nadador profissional. Nós chegamos lá numa tarde de Natal, e aí todo mundo tirou a roupa, acho que nós éramos uns 5 ou 6. Todo mundo tirou a roupa, aí ele dá uma sacola pra gente, você amarrava ela aqui. Hoje ir para os Estados Unidos é fácil demais. Hoje, não sei agora nessa lei do Trump aí, fala até antes do Trump entrar, hoje. Eu fui cobaia. Rapaz, aí amarrava isso daí e morria na boca. Eu lembro que na época o Gustavo Borges era um nadador profissional, eu lembro que foi assim, eu vou dar um pulo aqui, magrinho, pesando. Moiado, acho que eu pesava uns 30 quilos. Moiado, eu pesava uns 30 quilos. Eu falei assim, aqui eu entro aqui, nada aqui, bato aqui, sai ali. Calculei tudo antes, né? E tô lá, e chega, e os amigos lá, os companheiros lá que eu conheci na hora lá, e joguei a água no pulso, que tem que rezar valente pra entrar na água, jogar água no pulso, e a água no frio, rapaz, mês de dezembro. Aí foi na noite dessa, foi no dia de dezembro. Lá no inverno lá, no frio, joguei água no pulso, e até trincando, molhei as ventas, como se diz aqui, as fontes, né? Eu vou falar da fonte, molhei a fonte, molhei a nuca, e dei um grito e falei assim, Gustavo Borges, vem de mim! Não, vou pular aqui e vou sair lá. Rapaz, quando eu olho para os meninos, os meninos estão tudo correndo, eu olho para os outros meninos correndo, eu não entendi nada. Quando eu olho para o outro lado da estrada lá, a imigração do outro lado, na época, esquerda hoje é ICE, né? Mas na época era Border Patrol. Só o carro da escrita Border Patrol lá escrito assim. Rapaz, eu vesti calça até pro lado dos avessos, não sei nem para que lado que eu vesti. E a polícia de lá tinha contato com a polícia do México. Eu já escutei a sirene da polícia do México também. Só que em perto tinha muitas casas desse rio. Aí então os meninos saiu correndo, cada um saiu correndo pro lado. Nisso, uma dona, uma velhinha, me chamou e eu entrei pra casa dela. É que tem ferveu de polícia de um lado pro outro. Rapaz, abortou nosso plano, nós não vamos atravessar, não vai ser fácil não. Aí o cara devia ter contato de tudo aquilo ali, né? Conseguiu reunir a gente de novo e levar pra casa que a gente estava. Aí, rapaz, chegamos nessa casa, onde essa velhinha, aí eu dei tudo pra ela. Meus presentes, tudo, você não vou precisar disso mesmo, vou ter que atravessar um rio. E o rio não é fundo, cara, você não vai atravessar meia-noite, porque meia-noite é noite de Natal. Então, os policiais vão estar em festa. A guarnição vai estar reduzida, vão atravessar meia-noite, só show de bola. Deu meia-noite, só não gritei Gustavo Borges. Mas pulei de ponta naquele tempo, nadei enquanto eu aguentava, quando eu não aguentava eu tentava andar. Quando eu andava, dava pé, eu ia, quando dava pé eu nadava de novo, até era fundo. Que isso? E realmente tem relato de muita gente que morreu no Rio Bravo. Travessei. Quando chegamos do outro lado. Lá no Taperu tem um rapaz que morreu lá. Morreu? O Antônio, o Tony, filho do Luiz Silva, na época. Afogado. Morreu afogado. Pois é, esse rio, pra quem não sabia nada, era perigoso. Tinha gente que atravessava na boia. Aí, rapaz, chegamos lá do outro lado, só que eu entrei aqui e saí 300 metros na frente, com a correnteza. Entrei nadando aqui, mas não saí do outro lado, não. O rio era grande, 300, 400 metros pela frente. E esses caras têm muito contato com os coiotes. Já tinha outro coiote do outro lado esperando. E realmente nós atravessamos uma tranquilidade danada. Aí, quando nós saímos do outro lado assim, rapaz, aquela lama, era o esgoto da cidade, era aquilo ali. Não tinha tratamento nenhum. Uma caatinga, eu pisava assim, a perna entrava até no joelho, sabe? E saindo, e andamos assim uns 10, 15 metros naquela lama, naquela merda, de um lado e do outro, saímos do outro lado.
Aí o cara reuniu a gente no lugar e nós vamos para aquele hotel ali. Tinha um hotelzinho. Eu pensei assim, já estou nos Estados Unidos. Realmente estava no solo americano, McAllen. A história ia começar ali, não tinha passado nem 10%, não. E achei que já estava nos Estados Unidos. O cara levou nós para um quartinho e ficamos em 5 nesse quartinho. Nesse quartinho não tinha comida. Eu lembro que eu tinha algumas moedas de dólar e lá tinha uma maquininha que você apertava lá, por exemplo, G8, caiu um biscoitinho recheado. Com 8, tipo um Oreo hoje. Uhum. E nisso aí eu passei uns 7 dias comendo um Oreo e ainda dividindo com os amigos ainda. E a gente não podia sair, o coiote não levava comida pra gente, a gente levava o olho na quina assim e via só o carro da polícia passando nesse hotelzinho. Tipo um vilarejo, sabe? No Texas. Que isso? Texas. Só passava, e a gente não podia sair, e a gente achava que estava ali sozinho, achava que esse cara tinha abandonado a gente. Aí, com o passar de uns dias, ele apareceu lá, a gente até discutiu com ele que não levava comida pra gente, nem nada, e falou assim, hoje à noite nós vamos acabar de atravessar. Eu falei, mas nós não chegamos, muchacho, nós chegamos, nós estamos nos Estados Unidos. Não, falta um período. É o difícil que as pessoas imaginam. Aí chegou essa noite, eu vi que encostou um monte de caminhonete, tipo Hilux. Aí ele chegou e falou assim, cada um vai entrar, vocês vão deitar igual dominó dentro delas. Um de frente, um pro outro assim. Entregou um caroto d'água assim também. Não tô entendendo nada, mas já atravessaram, né? Já estamos aqui, vamos embora. E fomos. Eu falei, quando o carro parar, vocês vão pular e o que o coiote fizer, vocês vão fazer, vocês vão pular a cerca junto com ele. Mas beleza. Os meninos também entenderam, todo mundo brasileiro, né? Entendemos, já estão aqui tudo ou nada. Partimos no mundo. Rapaz, chegamos lá, os carros parou, era um monte de van, não era só não. Nós éramos 38 pessoas. Atravessamos, pulamos e saímos correndo. Aí todo mundo... Atravessou o que do caso? Não, nós andamos... Você já estava nos Estados Unidos. Mas assim, os Estados Unidos está aqui, você atravessou o Rio, aí tem um período ali, mais ou menos, de 100 quilômetros, que é um período de aduana. Chama aduana. Esse local aí você ainda está para ser recluso, para ser preso, que você ainda está em travessia. Entendi. Por isso que você está lá nos Estados Unidos hoje, o cara vai no Brazilian Day, a polícia está pegando nos Estados Unidos? Não tá, porque tem um Brazilian Day lá, que é só o cara pegar o microfone e falar assim, quem tem documento, vem cá para trás, quem não tem, fica aí. Vai ficar 99% preso. Então a polícia lá dentro dos Estados Unidos, ela não procura ninguém, só quem tem problema. Entendi. Agora, esse período da costa americana até, por exemplo, 100 quilômetros... Aquele período da fronteira, né? Ali chama aduana. Por exemplo, a aduana está aqui, ó, você tem que fazer aquela volta aqui, ó, que nós tivemos que fazer. Aí quando nós chegamos nesse lugar à noite, eu falei, tá vendo aquela luz lá? É ali que nós vamos, ali vocês são liberados. É como se a gente estivesse lá no alto da escadinha e visse o Ibituruna. Eu falei assim, daqui a pouco nós estamos lá, tem aquela ilusão da cidade, né? Daqui a pouco nós estamos lá. Rapaz, que foi 2 noites e 1 dia andando. Que isso, meu irmão? 2 noites e 1 dia andando. 2 noites. E nós partimos. Eu pensava que essa travessia era dentro do México. Não, essa travessia é nos Estados Unidos. Deserto de Saara. Que é isso, cara? Atravessando. Aí nós fomos. E eu lembro que eu dei esse potinho d'água. Esse potinho d'água eu bebi um gole, bebi 2. Esse potinho de 5 quilos é um galão de água, né? Ele é 3 litros e 800. Eu sei que ele começou a pesar meio quilo ele passou para 1, ele passou para... Sabe a coisa? Quer saber? Daqui a pouco nós estamos lá nesse trem mesmo. Bebi um gole d'água, eu joguei que tem longe. Pra que eu joguei que tem longe? Aí deu a noite, era deserto, rapaz. À noite, um frio insuportável que ninguém aguentava. E a gente andava à noite. Durante o dia, um calor insuportável. Aí o que a gente fazia? Nesse período, de tempo em tempo, a gente reunia essas 38 pessoas. Brasileiros eram poucos, a gente ficava para trás. E tinha muito guatemaltecos, hondurenhos, venezuelanos, colombianos, que iam na frente, porque o preço da gente, dos brasileiros, era mais caro. Eles tinham mais cuidado com a gente do que com os outros. Então os outros eram a linha de frente, tipo, vai pegar, pega esses aqui, não os que são mais caros, que são os brasileiros, no caso. E eu com os $1.500. Malocado, escondido no fecho da calça. Não, na hora atravessei, fiquei molhado, né? No dente, na sacolinha, depois tirei e escondi de novo, sem saber. Aí, rapaz, andamos essas 2 noites, um dia, no final eu já não estava aguentando mais, eu que era novo, não estava aguentando mais. Tinha uma mulher, eles avisam, se cobra picar, a gente mata. Não vai deixar a pessoa agonizando. Mata a pessoa? Mata, tirar. Falava, se alguém cobra, cascavel lá batia igual pandeiro. Se escutava assim, e não via à noite, andando à noite. Cascavéis falavam, se for picar de cobra, vai ter que ser sacrificado. Se não aguentar, também é sacrificado. Aí teve uma dona, ainda bem que ela pesava menos que nós, ela pesava uns 20 quilos. Teve um período lá que ela como se diz o cavalo, ela afrouxou, e os caras queriam
executar. Eu falei, não, de jeito nenhum, nós vamos levar ela. Aí um carregava 30 metros, o outro carregava 30 metros, o outro carregava 30 metros, a gente foi levando ela. Ela falava inglês muito fluente, já tinha nos Estados Unidos muito tempo. Que isso, cara? Foi desse jeito, cara. Minha história foi essa aí. Hoje eu vejo o pessoal indo, vejo saindo aqui na sexta e chegando lá no domingo. Foram 27 dias. Eu saí daqui dia 5 de dezembro e cheguei lá dia 1º de janeiro. Até na chegada foi conturbada, que quando nós chegamos Aí quando nós chegamos para resumir, nós chegamos na linha de frente para poder chegar no local, que é Houston, a cidade, capital do Texas. Aí ele falou assim, aí ele começou a falar que a van estava passando, que era pra gente entrar na van. Rapaz, não apareceu um carro da polícia lá com um holofote, igual num campo de futebol, e batia aquele trem assim, aquele tanto de luz. Eu já estava quase dando tchau pra eles me ver, eu já estava desnutrido, com fome, cansado, com sede, eu já não estava aguentando mais. Aí eles falavam, aguenta, penteiro, aguenta, cabrão. Falavam com a gente o tempo todo, eles vão sair. Aí de a pouquinho saíram as vans, encostou, a gente entrou nas vans, saímos. Chegamos no Texas, Houston. Eu pensei assim, que agora nós estamos liberados. E realmente estava, de acordo com o pagamento ia saindo, né? Só que eles aumentaram a dívida. Eu dei os meus $1.500 que era para atravessar, e falaram que não, tinha mais $1.000. Aí eu lembro que eu entrei em contato com o Mário Henrique. O Mário Henrique me mandou esses $1.000, e nessa casa eu fiquei uns 3 dias. E com medo de imigração, que lá ainda era período, área de risco. Aí o Mário Henrique foi e mandou esse dinheiro para mim, eu consegui sair. Presta bem atenção. Agora não sei se foi antes. Foi isso mesmo. Saí. Aí saiu eu, um cara de Vitória, e mais uns 2 ou 3. Eu sei que colocou a gente numa van para liberar a gente já para dentro dos Estados Unidos, né? Nesse período, rapaz, a van não estraga com a gente na estrada. Logo que nós saímos do negócio, a van não estraga com a gente no caminho. Aí tinha um cara que já tinha morado nos Estados Unidos, falava inglês também, esse cara de Vitória, não sei mais o nome, sabe, 25 anos atrás. Eu falei com ele, vão fugir, rapaz, nós já estamos até aqui, nós vamos ser presos agora. Ele falou, vai chegar a polícia aqui agora, vão fugir. E partimos na estrada como se estivesse no Brasil pedindo carona, isso não existe lá não. Que isso, cara? É eu e ele pedindo carona, como se existisse. Rapaz, nós pedimos carona, não deu 2 minutos, só viu uma viatura, assim, encostou. Aí eu falei com ele assim, rapaz, depois de tanto sofrer, ainda perdemos aqui os 48 do segundo tempo. Que isso, cara? E falei, que foda, né? Fazer o quê, né? Aí o cara falou espanhol com nós, entra aí. Aí nós entramos, não algemou nem nada, não. Levou a gente pro hotel. Chegou no hotel, o pessoal que tava na casa já tava quase todo no hotel. Entendeu? Já era do Conchavo, já também. Já trabalhavam juntos. Porque era pra ter preso a gente. Uhum. Aí não foi preso, a gente foi pro hotel. Aí nesse hotel, sim, aí o Mário Henrique mandou mais $1.000. Aí nós pagamos um táxi. Aí esse táxi, nós saímos da Geórgia até Massachusetts, cidade de Framingham, Massachusetts. Aí não tivemos problema mais não. Só a Catinguinha, já tinha uns 8 dias que ninguém tomava um banho, não escovava um dente. Isso, cara? Não escovava um dente, não tinha acesso a nada. Para ser refugiado de guerra? Refugiado. Aí, essa foi minha travessia para os Estados Unidos. Foi desse jeito, daria um filme. E hoje eu vejo as pessoas... deixa eu resumir. Aí, ficou o Joaquim para trás, com dinheiro. Eu tinha que se me virar pro negócio de Joaquim. Eu não fui prometido mandar o dinheiro para ele. Aí eu falei com o Mário Henrique, mais uns amigos. Aí o meu dinheiro apareceu. Meus amigos que tinham prometido me arrumar o dinheiro. Quando eu estava lá ao lado, o Tatá, meu primo, os outros, todos que combinaram comigo, botaram o dinheiro. Aí eu liguei pro Carlinho da Selma Medina. Disse, Carlinho, a situação é essa aqui. Eu tenho que mandar o dinheiro para um cara lá. Eu já tô aqui mesmo. Eu falei assim, não, eu te arrumo o dinheiro. Me arrumou o dinheiro, eu mandei pro Joaquim para ele fazer o mesmo percurso, os $3.000. E falei assim, nunca mais eu recebo esse dinheiro, esse homem nunca mais vai me ver. E passei para ele o endereço. Cidade de Peabody, rua Tremont Street, número 27. E falei assim, nunca mais eu recebo esse dinheiro. Mas tá bom, pelo menos eu tô aqui. Ou você já tá aqui e ele te valeu na hora. Ele me valeu na hora, tá bom. Uhum. Passou uns 5, 6 meses. Olha o Joaquim batendo na porta do quartinho que morava. Morava eu, o Hermínio, o Rogério, da cunhado da Milka, um cara de Resplendor e um outro. Eram 5 pessoas que moravam num quarto um pouco maior do que esse aqui, ó. Num quarto. Sem acesso a banheiro, o banheiro tinha horário de ir e voltar pela dona Hilda, que eu acho que ela já deve ter ido, que ela já era bem velhinha naquela época. Então, um dia ela apareceu lá e devolveu esse dinheiro. Eu queria até ter contato com esse cara de novo, mas nunca mais tive. Que isso? E essa foi a minha história nos Estados Unidos. A ida. Mas chegando lá, foi só bênção, foi só tudo dando certo. Tudo que eu fazia, Deus estava junto. E tudo que eu colocava, as coisas davam certo.
o que era difícil para um era fácil para mim, eu já tinha muita noção de inglês, às vezes falar era muito difícil para mim, mas tudo que eu falava eu entendia, entendeu? Então, assim, eu já cheguei lá assim com um passo bem à frente dos outros. Até que eu fiquei até malandro demais, porque às vezes eu mandava, tava no meio de outros brasileiros, o cara chegava e mandava eu fazer um serviço, aí eu falei assim, ele falou que é pra você fazer isso e isso aí. Mas como é que você sabe? Sabe que eu entendo inglês, aí? Não falo direito, mas eu entendia. E era verdade. Aí eu terceirizava o meu serviço pros outros, passava pros outros, eu diminuía a minha carga horária, as minhas tarefas, né? Rapaz, que história, Simonildes. Eu não imaginava, cara, que era nesse grau. Mas também encontrei gente muito boa, velho. Teve um dia que eu tava triste já. O que eu quero dizer pros ouvintes é o seguinte, a gente não deve medir a régua da gente com a régua de ninguém. Porque atrás de serra tem serra, atrás de monte tem monte. E as pessoas, às vezes, como você falou no início, querem ser Neymar, querem ser Virgínia, querem ser... achar que o sucesso ele chega, a qualquer momento você vai virar uma chave, vai dar uma sorte, ela vai vir. Não é assim. Você tem que contentar, porque se você tiver hoje, falando financeiramente, uma casa boa, o vizinho seu vai ter uma casa melhor. Se você tiver um carro bom, o outro vai ter um melhor. Se você tiver um emprego bom, o outro tem um melhor. Então, o que é que você tem que contentar? Você tem que contentar no seu foco. Eu vim buscar foi isso, aquilo, e o dia que eu consegui isso, eu estou indo embora. Tanto que eu fui um dos únicos, se não foi o único, pelo menos na minha época, que existiu muito brasileira, muito coroaciense, que eu vim embora no dia que eu falei. E no dia que eu falei que ia vir embora, ninguém acreditou em mim. Por quê? Eu lembro que um dia eu estava muito triste, meu patrão Frank, Deus abençoe, meu amigo até hoje, a gente não tem aquela relação, mas o cara que eu trabalhei por mais tempo era lavando carro, foi o polimento de carro que você faz aí, eu fazia aquilo ali. Aí um dia eu cheguei, eu estava muito triste, sentado, né? Eu trabalhava de segunda a sexta e dia de sábado, domingo eu dava plantão lá só. Era só entregar carro lavado novo, entregue. Aí eu tava bem triste lá, sentado lá, ele chegou, eu falei, eu só vim buscar o cheque dele. Ele me pagava na época, parece que $550, e a empresa dava para ele e a empresa era só eu. Tinham três que trabalhavam lá, eu e 2 americanos. Eu não gosto de trabalhar não, mas quando eu pego para fazer, eu faço. Aí, não é porque eu faço para poder ser bom, não é para ficar à toa, para terminar rápido. Acabar. É para terminar rápido. Ele viu que 3 estava muito e mandou eu embora. Depois ele viu que 2 estava muito e mandou eu embora, ficou só eu. E eu dava conta do serviço ainda. Aí um dia chegou, eu tava triste, eu falei, seu Simone, eu chamava de Simão, de Simon. Ô Simon, é o seguinte, por que você tá triste aí? Eu tô te notando que você tá triste tem bem dias. Sou Franco, tô doido querendo ir embora, cara, e não levantei o dinheiro que eu preciso ainda, mas eu tô doido pra ir embora. Muito saudade do meu pai, da minha mãe, eu não gostei desse lugar, porque nos Estados Unidos é o seguinte, existem 2 coisas, se um dia você for, você vai ver. Tem aquela pessoa que chega e fala assim, que Mariana, minha ex, que é filho do Marcinho Chaves, que foi minha ex-esposa, né? Chegou, olhou o Elismar, o Bodão, aquela turma que chega, olha e fala assim, que lugar maravilhoso, nunca mais eu vou embora daqui. E tem aquele Simone, que eu cheguei, olhei e falei assim, que eu vim caçar nesse lugar? Deixa eu arrumar meu dinheiro depressa para me sumir daqui. Isso não é lugar de gente morar, não. Existem esses 2 pensamentos. Não tem um meio termo. E eu fui o pensamento de não gostar. Eu não gostei dos Estados Unidos. Não sei, igual os meninos conversando com os meninos que moram lá hoje, não sei se é pelo fato de... Eu não sei se eu não conhecia as coisas boas dos Estados Unidos. Eu só conheci trabalho, casa, trabalho. O último ano eu tive uma vida boa, que é onde eu vou entrar nessa seara aí do Frank. Então eu trabalhava de 7, a maioria do tempo eu trabalhei de 11 da noite às 7 da manhã no supermercado repondo mercadoria. E de 7h30 da manhã às 5 da tarde, lavando carro. Durante 2 anos e um pouquinho, minha vida foi essa. Então eu tinha tempo, então eu tinha de 5 horas da tarde às 10h30, para chegar em casa, tomar banho, dormir, comer e chegar no outro serviço. Durante 2 anos eu dormia 3, 4 horas. Que isso, durante 2 anos e pouco foi assim. Então, quando eu vi que eu não aguentava mais, eu passei para trabalhar só em um serviço que eu tomava conta da chama Dila, né? A agência de carro chama Dila. O Frank chegou e me achou triste. Eu falei, seu Frank, a situação é essa, eu tô querendo ir embora, mas não levantei o dinheiro. E ele sabia quanto que lá dava. Lá dava $1.500, $1.600 semanal. Ele pegava o dinheiro dele, gastava $100 de material, fazia meu cheque lá de 500 e pouco, o dia que ele queria me agradar, fazia de 600. E eu já não tava com pique mais para 2 serviços.
Aí ele falou assim, aí um dia, na semana seguinte, ele chegou e falou assim, Simão, você tem 10 mil dólares? Eu falei, Franco, se eu tiver 10 mil dólares, quase que eu ia embora. Eu falei, por quê? Se você me arrumar 10 mil dólares, você sabe quanto isso aqui dá, não sabe isso aí. Eu vou te passar essa franquia aqui durante 1 ano e meio, se levantar seu dinheiro para você ir embora. E 1 ano tem 52 semanas. Você pode observar quanto é 52 semanas. Uhum. Aí eu falei assim, opa, peraí. Aí tinha um amigo meu que até morreu assim que eu vim embora em agosto, ele morreu em dezembro. Muita gente boa, Marcílio, que Deus tenha. Eu fui o Marcílio, o Frank falou isso comigo, eu precisava de 10 mil dólares, cara. Eu falei, eu tenho aqui dentro de casa. Você tem? Você me arruma? Entreguei esse dinheiro pro Frank. Ele falou assim, a partir de hoje a Dila é sua. Toma conta como se fosse seu, porque é seu. Aí eu já tinha comprado, tinha um italiano lá, gostava demais de mim. Então nós éramos mais ou menos 40 americanos e eu só de imigrante trabalhando lá. Eles gostavam muito de mim. Me ensinavam a falar português, mas não tinha interesse em inglês, não tinha interesse em aprender a falar português. Até quando chegava algum brasileiro que eu conversava em português, eles falavam pra gente falar inglês. Com ele tá falando mal disso, alguma coisa, né? Uhum. Eu já era politiqueiro desde lá. Eles votaram no John Kerry lá, todo mundo por minha conta. Eu lembro que era Bush contra John Kerry. E eu era politiqueiro. E lá a política não é igual aqui, não, que tem comício, que tem, não. E eu trabalhava na beirada da BR, na época lá, eu pegava a plaquinha de John Kerry e ficava lá na beirada da BR. Eu ficava com o rádio Nextel, escutando. Na hora que precisava de mim, ele me ligava. Sai, mano, eu já o rádio trip. O rádio chamava, eu sabia que tinha um serviço lá. Mas quando não tinha um serviço lá, eu ia lá pra beirada da BR com a placa do John Kerry, porque eu tinha falado que o John Kerry tinha prometido uma anistia para os imigrantes que estavam lá. E o Bush era contra os imigrantes. Então eu era John Kerry. Então eu ficava. Então os 40 americanos, que nem eram obrigados a votar, que lá não era obrigado a votar, todos eles tinham adesivinho no carro deles e de vez em quando votaram o John Kerry, politicando desde lá, para ajudar. Resumindo, o Frank vai me arrumar a Dila. Aí eu vou e faço Vini era italiano, que era do chefão lá, eu gostava muito de mim, e americano é um bicho estranho. Quando eles vão comer macarrão, é só macarrão. Eles vão comer alface, é só alface. O churrasco deles é bife de hambúrguer picado com salsicha. E eu ia no restaurante brasileiro e ele via, rapaz. Eu ia no restaurante, era 20 minutos de casa. Eu ia lá e buscava minha comida no restaurante brasileiro e ele via carne de frango, picanha. Ele falava, como é que você come um trem desse? Eu não falava inglês direito, nem ele em português, mas não comunicava. Uhum. Eu falei assim, eu vou comprar esse trem pra você. Amanhã eu vou trazer pra você. Rapaz, o homem apaixonou. Apaixonou com aquele trem e falou, você vai trazer pra mim todo dia. Eu falei, opa, vai dar do jeito que eu tô querendo. Aí eu falei com o senhor Vini, é o seguinte, você sabe quanto que aqui dá, não sabe? 1.500, 1.600, 1.700 dólares semanal. E eu não tomo conta de todos os carros, é só do que vende e dos que entram. Se não for o seguinte, se você quer me pagar 1.500 dólares por semana, eu vou tomar conta dos 120, eram 120 carros por média. Eu vou tomar conta dos 120 carros, deixar todos os carros em perfeito estado. Eu falei, vão demais, aí. Você se dá conta, eu dou assim. Aí comprei as máquinas tudo certinho para manter os da linha limpo e os de dentro tinha polir e tudo mais, né? O carro, geralmente era mais carro novo, era só a mesma entrega. Aí, rapaz, eu comecei a fazer meu 1.500 dólares. Quer dizer, automaticamente com 52 semanas, eu ia fazer 52 mil dólares, mais o dobro, eu ia fazer 70 e poucos mil dólares. Só que aí eu já tinha separado, não estava mais com a Mariana, ela morava sozinha, eu também morava, quer dizer, ela morava, eu morava sozinho, e eu levantei esse dinheiro muito antes do que eu precisava. A minha meta, quando eu quero dizer para as pessoas, é a meta. A meta que eu queria, eu levantei ela muito antes do que eu precisava. Eu poderia estar lá até hoje. Igual eu conheço gente, enquanto o dólar estiver verde, vai estar lá. Talvez se amadurecer e vai embora. Uns até não gostam do lugar, mas tem medo do Brasil. E o Brasil não está ruim, igual o povo pensa. O Brasil está bom de se viver. Aí, quando eu consegui levantar esse dinheiro, aí eu marquei minha passagem, que é o dia 25 de agosto de 2005. Eu falei com meus amigos, dia 25 eu tô indo embora. Frank, manda um menino para treinar aqui, que eu vou treinar um menino, tinha que treinar alguém para colocar no meu lugar. Eu já levantei o dinheiro e vou embora. Eu falei, você vai embora? Eu vou. Ninguém acreditou em mim. Depois, dia 26, eu estava aqui em Coroaci. Dia 26, por volta de 6 horas da tarde, eu cheguei aqui em Coroaci. Essa foi minha história nos Estados Unidos. Não medi a minha régua com a de ninguém. Eu fui buscar o que é meu. Se você é feliz tendo uma casinha, um carrinho e um trabalho, vai ser feliz desse jeito. Não vai olhar porque o outro tem aquilo outro, não. Porque não tem tanto. Não tem fim, né? Não tem fim.
É verdade. Nego tem, ó, o cara é prefeito e quer ser deputado, o deputado quer ser governador, o governador quer ser senador, o senador quer ser presidente, o presidente quer ser o chefe do Mercosul, o do Mercosul quer ser o da ONU quer mandar No mundo no todo mundo. e vai. E tem gente que quer tomar até o lugar de Deus. É verdade, ué. Né? Quer tomar até o lugar de Deus. Então, o que eu quero dizer para esses jovens de hoje, não que eu seja um exemplo, que veja o foco de uma pessoa que vocês esperam, como eu tenho as mesmas, que eu não quero citar nome, eu espelhei muita gente boa daqui de Coroaci, eu olhei assim, gente, eu quero chegar aqui e esquecer esse cara aí. Ó. Eu dou um exemplo, Flavinho do Walter, era um cara que eu espelhava nele, eu via ele num golfão, ele tinha um Gol branco, 1.6, turbinão, as motos, Zé Carlos Chanduca tinha umas 350 bonitas, eu também gostei de carro e de moto, que o homem gosta de carro e de moto. Né? Já briga desde cedo. Já nasce pra aqui, carro e moto. Eu vi isso, um dia eu vou comprar isso daí, Não é inveja, não, é querer ter. Um exemplo. Entendeu? Então esses caras me inspiraram muito, mesmo sem ele saber, talvez não saber agora, esses caras me inspiraram muito. Eu quero chegar nesse ponto aí, eu quero chegar a ter meu carrinho, de ter minha casinha, mas nunca quis ter deslumbrado, não. Nunca fui deslumbrado. Então, esses jovens de hoje, façam isso. Corra atrás do que vocês querem, corra atrás do que vocês buscam, porque a vida é muito curta. Eu lembro que outro dia mesmo eu fiz 18 anos, eu estou com 46, Deus sabe até onde eu vou. E às vezes a gente fica muito agarrado com o serviço e querem mais e mais e mais e mais, sem saber que a vida ela tem um limite, que é só Deus sabe esse limite, até onde a gente vai, e que nós possamos ser felizes, não com muito, mas com o básico. Então, procurem fazer aquilo que vocês têm vontade. E quando você chegar nesse patamar, vá viver ele. Não deixa para viver depois, não. É verdade. É porque é um período de tempo que a gente tem. Né? Um período de tempo. Então vai vivendo bem durante esse período. A gente cansa, o foco muda. Muda, com certeza. O que é que você aprendeu lá nos Estados Unidos que marcou você? Assim, teve uma experiência que você trouxe para sua vida, assim, não? Olha, descobri isso na vida. Eu descobri que eu sou um amigo 190. E nem todo mundo é comigo. Mas eu sou um amigo 190. Eu sou aquele tipo de amigo aquela pessoa que quando eu faço amizade com a pessoa, aliás, em tudo, eu não sei ser meio termo em nada. Às vezes, essa é uma das coisas que me deixa bem, mas muitas vezes também me coloca em maus lençóis. É uma característica. É uma característica muito forte que eu tenho. Eu sou 880, eu gosto ou não gosto. Eu não sei fingir para as pessoas que eu gosto delas, também não sei fingir que eu não gosto. E eu sou amigo 190. Se eu for amigo de uma pessoa, para ele não tem hora nem momento. A qualquer hora eu aprendi isso lá. Que eu tive muito amigo 190 e fui 190 de muita gente. Ainda essa semana, ontem, não sei, o Tipio Ludmilson Lafayette me ligou e falou assim: Maunildo, dezembro eu tô querendo ir embora. Teria como você me buscar? Eu já conversei com uns aí que não pode me buscar. Eu falei assim: Ludmilson, você tá lembrando que em 2003 eu trabalhava, eu saí do meu serviço e fui te buscar em Boston, eu sei o Serginho do Deus da Cachoeira, 2 horas da minha casa de madrugada? Eu falei: rapaz, é mesmo, você que me buscou lá. Se eu te busquei lá, eu não vou te buscar aqui? Então eu aprendi nos Estados Unidos a servir, entendeu? Eu aprendi a servir as pessoas, eu aprendi a ser mais humano, saber que a gente precisa mais um do outro, que a gente, quando está lá, aquele velho ditado, cada um por si, Deus por todos, mas não é só isso. Lá tem muita gente boa, muita gente que ajuda. E eu já era uma pessoa assim que eu gostava de ser uma pessoa que ajudava muitas pessoas. Uma das coisas que eu mais aprendi nos Estados Unidos foi generosidade. Ser o famoso amigo 190. Bacana, cara. Simonides, você voltou para Coroaci e tem uma estatística que é muito dolorosa. A estatística que fala a respeito das pessoas que vão para os Estados Unidos, consegue levantar um dinheiro e volta e quebra novamente. E acaba gastando tudo, porque o estilo de vida lá nos Estados Unidos é diferente do estilo de vida no Brasil. O cara ganha por dólar, né, por hora, e acaba chegando aqui no Brasil. Uma vez eu vi até uma reportagem na TV falando a respeito disso. A pessoa chega dos Estados Unidos e quebra. Como é que como é que foi isso para você? Deixa eu te falar. O meu caso talvez seja um pouco diferente. Vou te explicar e eu vou te dizer até nos dias de hoje como é. Graças a Deus, eu entrei num ramo muito bom, foi terraplanagem. Rubem, meu irmão, eu estava nos Estados Unidos, eu queria investir. Como se eu tivesse investido em outras coisas também na época, meu pai queria que eu investisse em terra ou lote, né? Era muito barato. Deixa eu contar um exemplo rapidinho aqui. Aquela casa onde o Leila mora hoje.
o Lila, vereador, mora hoje. Aquele lote ali foi meu. Eu comprei ele, sabe quantos dias de serviço? 15 dias nos Estados Unidos. Que isso? 15 dias. Eu não tinha o dinheiro. Meu pai falou assim, a Maria do Levi e Julieta tá vendendo aquele lote por 8 mil reais, você não interessa não? O dólar tava de 4 e um pouquinho. Eu falei, pai, não tem interesse não. Eu já tinha comprado uma casa ali, né? Eu falei, não tem interesse não. Eu falei, compra o lote. Se tivesse ouvido meu pai, a gente não ouve, né? Se tivesse ouvido meu pai, tava muito melhor. Eu falei, compra ele. Eu falei, pai, porque eu só quero, eu vou comprar. Quanto é que ela quer? 8 mil reais. Qual o prazo? Pergunta se ela dá um prazinho. Ele achou que eu ia pedir um prazo 6 meses. Eu falei assim, não, pai, eu quero um prazo uns 15, 20 dias. Que eu tava ganhando esses $1.500, $1.600 por semana, $1.500 do Frank por semana. E lá eu gastava $200 por semana, $300 comigo. E o que acontece? Eu fui pedir ela 15 dias de prazo. Com 15 dias eu mandei o dinheiro para ela, paguei o lote. Se eu tivesse comprado 10 lotes daquele, hoje um lote aqui no Coroaci é milhão. Ouro, é? Milhão. Ouro. É milhão um lote daquele. Se tiver um lote ali vazio, hoje é milhão. E eu comprei com 15 dias aquele lote ali. Que isso, cara? Com 15 dias. Eu falei, não, eu quero 15 dias de prazo. Isso não é prazo, não, eu quero 15 dias. Com 15 dias o dinheiro dá na conta dela. Mandei o dinheiro para ela. E acontece, quando eu vim pro Brasil, eu vim... Aí meu irmão inventou de ter terraplanagem. Em Coroaci, se eu tivesse dado ênfase nisso, talvez eu seria até um dos maiores da região, nesse ramo. Não posso reclamar, não. O ramo bem... Não acaba, né? Não acaba, sempre tem muito serviço, graças a Deus. Eu sou muito conhecido na região. Tenho um nome bom, graças a Deus. Tenho muitos operadores muito bons que trabalham comigo. Fábio Capixaba, Patrick, Julinho, Denilson. A minha equipe é muito boa, graças a Deus. Mas aí eu volto lá naquela questão do meu pai. Eu trouxe um dinheiro dos Estados Unidos, mas eu não trouxe muito. Eu fui buscar o que eu queria. Talvez não o que eu precisava. Eu vim bem. Falar que eu vim mal, não vim bem. Eu comprei meu carro, minha casa, minha moto. Eu tinha uma terrinha ali. Eu tinha até mais de um carro. Tinha um dinheiro para ficar folgado. Mas não tinha dinheiro para falar assim, estou tranquilo. Não, eu tinha que continuar trabalhando. Como tem até hoje, continuar trabalhando. Mas eu tinha a escola do papai. Como eu tenho escola, eu costumo falar que eu estou aposentado até hoje. E quem compra o aposento da mamãe sou eu. Eu tenho mais 4 irmãos, mas o comedor do aposento da mamãe sou eu. Então até hoje eu falo que eu sou polícia aposentado. Eu continuo aposentado, eu continuo recebendo os proventos do meu pai. Enquanto minha mãe viver, esse dedinho aqui que tá calibrado lá. Então eu brinco com meus irmãos que sai lá no banco, tem que cortar esse dedo aqui. Tem esse dedo aqui, você não faz nada lá, não. Aí, o que acontece? Meu pai sempre deu vida boa, e eu moro com meu pai, com a minha mãe até hoje, cuido dela, mas graças a Deus, eu fui amadurecendo, eu fui expandindo, eu fui vendo que realmente era um ramo muito bom, e fui melhorando minhas coisas. E graças a Deus, rapaz, eu não posso reclamar do ramo de terraplanagem, não. Tem muito serviço, tem bastante coisa para me fazer aí ainda. Aliás, eu estou com 3 máquinas e não dou conta do serviço que eu tenho para fazer, não dou conta. Mas também tem uma equipe muito profissional. Não adianta você ter uma equipe que não é profissional, uma equipe que vai deixar você na mão. Meus funcionários, segunda-feira é dia de trabalhar. Se eu pedir para trabalhar no sábado, trabalho. Se eu pedir para trabalhar no domingo, trabalho. Eles nunca se opuseram não, hoje é sábado, eu não vou, hoje é domingo, eu não vou. É a hora que eu preciso. Como também eu sou flexível a eles. Segunda eu não vou, não, porque eu trabalhei muito, eu tô cansado. Terça-feira eu vou fazer uma viagem. Nunca questionei. É uma via de mão dupla, né? Mas você já percebeu algumas pessoas que foram para os Estados Unidos, voltaram e acabaram não se dando bem? Demais, é porque a pessoa pensa que foi nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, não precisa trabalhar mais não. Eu era pedreiro no Brasil, eu voltei para os Estados Unidos, eu tive nos Estados Unidos, eu voltei a ser pedreiro? Não. Vai voltar para os Estados Unidos. Porque aqui você ganha mensal, aqui você trabalha aqui, a falar grosso modo, né? A maioria das pessoas trabalham 30 dias para ganhar R$1.500, R$2.000 e pouquinho. Nos Estados Unidos você vai trabalhar um dia e meio, você vai ganhar isso aí. Pois é, Simonildo, uma coisa interessante também é a capacidade que a pessoa tem de lidar com dinheiro, que é uma coisa que a pessoa precisa de fazer. Dinheiro não gosta de bobo. Não gosta. Como tem o Juraci, né, eles chamam de Dai, ele sempre fala assim que dinheiro não aceita desaforo. Nem gente boa. Tem gente boa. Mas assim, a pessoa acaba indo e volta e não tem um plano de investimento. Né? Acaba, traz uma quantidade de dinheiro que dava para ele alavancar a vida, mas acaba não sabendo gerir esse dinheiro e acaba investindo em coisa que quebra. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu vim, eu já vim com a maquininha e um caminhão para já mexer com terraplanagem. Eu pensei, gente, eu saí daqui há 4 anos atrás sem nada. Eu já tenho minha casinha, meu carro novo.
Gostava de um sonzinho, fazer uma zoeira. Tinha minhas 2 motos, de trilha e de passear. Tinha um dinheirinho. Eu tenho um caminhão, uma máquina. Eu vou trabalhar. Vou trabalhar. Mas graças a Deus nunca precisou de eu entrar para trabalhar. Porque eu, do lado de fora, pelo contato que eu tenho, conhecimento que eu tenho, eu faço muito mais do que eu estar dentro da máquina. Eu poderia estar dentro da máquina trabalhando e deixando de pagar um operador meu hoje ganha 5, 6, 7, tem meses de ganhar 8 mil reais. Eu poderia estar dentro da máquina trabalhando. Meus irmãos são todos caminhoneiros, operador, o Bem é operador, o Silamar é caminhoneiro, eu tenho dom para isso aí. Eu pego, se eu pegar para fazer, eu faço também. Mas do lado de fora, orquestrando, não, com certeza. Eu faço aquilo girar mais do que eu estiver dentro da máquina. Então tem muita gente que vem dos Estados Unidos, traz o dinheiro, mas tem, não vou investir nisso não. Eu tenho medo de perder. E o medo de perder não te deixa ganhar. Então você não tem medo de arriscar. Eu nunca fui uma pessoa que tem medo de arriscar em nada. Eu nunca tive medo de usar aquele termo, vou atirar na onça com a pólvora toda. Pois se ela estiver na frente, ela vai tomar o chumbo todo. Eu atiro nela com a pólvora toda. Não tem medo de errar. Se der errado, eu invento. O plano B não existe, mas eu invento o plano B. Mas a vida eu invento. Seguir, Se eu tiver que voltar para os Estados Unidos hoje está difícil, se eu tiver que ir para o Canadá eu vou, se eu tiver que ir para a Austrália eu vou, se tiver de qualquer lugar do mundo, eu vou falar com meus amigos, gente, eu amo Coroaci, eu gosto de Coroaci, tanto é que eu estou aqui até hoje. Se eu tiver que mudar para São Paulo, Belo Horizonte, eu saindo de Coroaci, qualquer lugar, para mim é lugar. China, Japão, Coreia do Sul, do Norte, eu vou fazer dinheiro? É lugar. Eu queria estar dentro da minha cidade, que é Coroaci, que é a cidade que eu amo. Não nasci aqui, nasci em Sarduá, mas amo é aqui. É aqui que eu quero morrer, eu quero, da vida, eu quero ficar aqui. Mas já que eu saí, qualquer lugar, e essas pessoas não. Eu vejo muitas pessoas que chegam nos Estados Unidos, trazem até um dinheiro, mas tem medo de investir naquilo outro, não geram emprego, não geram renda e vão gastando aquele dinheiro gradativamente. Por isso eu conheço vários casos de pessoas que vêm dos Estados Unidos ou de outros países e com o passar de 1 ano, 2 anos, 3 anos, voltam para os Estados Unidos ou voltam para aquele país. É pelo medo de investir. A pessoa não deve ter medo de investir, a pessoa tem que ir procurar uma coisa e lembrar que não é pelo fato que você tem fora do país que você não deve trabalhar mais. E outra coisa, e saber investir, né? Investir bem. Hoje tem como eu vou dizer, tem uma ferramenta muito boa que ajuda as pessoas, chama-se internet, rede social, computador, ajudam as pessoas. Então, a partir desse momento, aí você tem como estudar vários mercados. Você não tem que ficar preso só no que você vê o vizinho seu fazendo, não. Você pode estudar o que o cara fez lá no outro país que deu certo, o que ele fez lá no outro estado que deu certo, você implantar aqui. Sim, né? Uma demanda regional, né? Que você vai atender aquela demanda. A nossa cultura aqui não é café não é leite e gado. Já viramos para o eucalipto e para o café. Coroaci hoje tem grandes produtores de café, grandes fazendas de café, e tem grandes produtores de eucalipto. Eu pego o Juca Pinto, que é um dos maiores produtores aqui, o André Gonçalves, o pessoal lá do Décio do Gonçalves, que são grandes produtores, né, que geram renda e emprego para a cidade em questão de monocultura, né? Uma coisa que não existia aqui. Então as pessoas devem procurar fazer coisas que na nossa região tem espaço e que deu certo em volta. Pesquisa, deu certo em volta, deu certo na cidade. Por que eu não vou fazer isso aqui? Não, com certeza. Né? Você falou aí a respeito do seu amor, do seu afeto que você tem por Coroaci, e eu gostaria de perguntar para você a respeito dessa passagem sua pela política. Primeira coisa que eu vi em você, com relação a ser uma liderança política, a ser um empreendedor, que me chamou a atenção assim, nessa conversa que eu não sabia, certamente muitos os ouvintes também não sabem, né? As pessoas que nos assistem, a sua capacidade de convencimento, de articulação, de se comunicar, a ponto de você estar perdido num país estrangeiro e você conseguir tirar do outro que está perdido junto com você, né? Amarrar situações ali do ponto de forma que você conseguiu se sair bem, se safar e ainda ganhar a confiança dele ali naquele momento. E ainda ajudar a pessoa que estava, né? Você pegou 2 valores, você tinha 1.500, o cara tinha 1.500, você convenceu a pessoa a confiar em você e aí você foi honrou o seu negócio. Isso mostra empreendedorismo, porque empreender, acima de tudo, é saber vender. E criar confiança, dar confiança. Exatamente. Né? Esse processo de você criar confiança na pessoa, fazer a pessoa confiar em você, confiar no seu plano, né? E isso é extremamente importante. Né? E isso explica um pouco
o seu amor por Coroaci e essa capacidade sua explica esse momento que eu vou te perguntar agora. O que motivou você, depois de voltar, a entrar na vida pública, na política, se candidatar, se transformar em um vereador? Como é que foi isso? Deixa eu te falar, desde menino, eram os dois sonhos que eu tinha, que eu comentava com os meninos. Um queria ser polícia, eu tentei e não deu certo. Mas é um caso muito longo, porque eu fui sequestrado uma vez, você lembra disso? Não. Eu fui sequestrado uma vez e é um caso que dá outro podcast. Mas a gente pode ter, viu? A gente já eu fui sequestrado uma vez e aí esses caras me prenderam, me amarraram e roubaram o carro do meu pai. Aí eu queria entrar na polícia, eu já tinha sangue de polícia, né? Que eu queria ser polícia pelo meu pai ter sido polícia e acabou que não passei na prova porque meu coração tá ruim, eu tava querendo fazer maldade. Tá com maldade. E resumindo, não cheguei lá. Mas, esqueci o assunto. Entrar na política. Mas a política é o seguinte, aí eu falava com os meus amigos que eu tinha dois planos, eu queria entrar na polícia, ou ir para os Estados Unidos, e depois eu voltar aos Estados Unidos, entrar na política. Eu falava em prefeito, nunca falei em... Eu nunca chutei lá embaixo. Eu era prefeito, eu falava assim, ia ser prefeito de Coroaci. O Lander ainda cobra isso de mim. Você vai ser prefeito de Coroaci? Seu Lander, hoje a ambição não tem mais não, já tive. É só se Deus quiser. Deixa eu te explicar. Eu vim dos Estados Unidos já tranquilo financeiramente, trabalhando, e com 2 anos eu fui ser secretário de esporte do Valtim. Do Valtim, 2008. 2009 eu fui secretário de esporte. E eu vi que é uma carga muito pesada, porque a Secretaria de Esporte naquela época, não sei hoje, não vinha um centavo. Eu tinha que fazer fomentos para poder entrar dinheiro ali, para poder manter o esporte vivo. Ou então pedir recursos públicos mesmo para poder manter o esporte vivo. Aí com aquilo ali eu fui ganhando a confiança, que até então eu era um meninão no meio dos meninos. Eu era secretário de esporte, mas jogava bola. Eu era o zagueiro do time titular e capitão. Mas não era capitão porque eu era o secretário, não. É porque na escola eu era um dos mais bagunceiros, era líder do colegiado. Na época tinha, não sei se ainda hoje ainda tem, né, os alunos que são membros do colegiado. Tem, filho? Tem colegiado ainda? Membro de colegiado? Hoje mais não. Na minha época tinha. Eram 3 representantes, 3 alunos que eram representantes. Ele tem reunião com os pais e falar mal de mim com o amigo lá. Escutando que eu era o réu. Eu era o réu e no mesmo tempo. Aí o que acontece? Eu falei assim, gente, eu vou candidatar a vereador. Mas eu pensei, vereador, eu não conheço nenhum vereador que virou prefeito. Eu pensava isso tudo aqui. E você pode olhar, a lógica de Coroaci, que eu me lembre. Renan Andrade, nunca foi vereador. Nunca foi. Deusentino, foi vereador. Não fui vereador. Nunca foi. Dona Conceição. Nunca foi. Romero. Nunca. Valtim. Nunca. Emerson. Nunca. Ronei. Nunca. Aí eu estudava daquela época, gente, para vereador não vira prefeito. Não vira prefeito. Não tem essa cultura. Como eu não conheço deputado também que virou governador. Não conheço. Bora lá que sempre aparece um terceiro, pá, ficar na cadeira. Aí eu falei assim, gente, eu vou candidatar vereador. A juventude queria, né? Mas eu falei assim, mas falei com os meninos, a minha turma que me apoiava. Então, toda vez eu fui líder e falava assim, ó, dificilmente eu vou ganhar, porque o povo não tem credibilidade nisso, estou me vendo como menino. Aí um dia, eu lembro que foi no sábado da eleição, eu estava naquela rua de baixo, na casa da Fátima do ladinho, ali a Angélica do Emerson me perguntou, e aí, Simonildo, você vai ganhar? Eu falei, Angélica, vou ganhar não, mas vou ter 180 votos. É mesmo, e naquela época era voto demais. Não, 180 votos em qualquer. Era voto demais. 180 votos. Isso aqui, ó. 100 pessoas é voto demais. 100 é voto demais. 100 pessoas. Você convencer 100 pessoas, você é um herói. Escuta, aí, rapaz, deu no sábado, deu no dia da eleição, quem ganhou a eleição aquele ano? Aquele ano foi o Valtim. O Valtim ganhou a eleição. O Valtim ganhou a eleição. Fala quantos votos eu tive? 180. 180? 180. Angélica, rapaz, como é que você sabia que você tem 180 votos? Angélica, eu fiz uma lei, eu fazia a lista, fulano, certeiros. Aí eu fazia uma lista, fulano, possíveis. Fulano, duvidosos. Então eu trabalhava aquilo ali e fazia uma média. 180 votos. Eu falei assim, opa, agora eu fiz o meu campo, a outra eu vou ganhar ela. Aí esse mandato que o Valtim foi prefeito, eu não fui nada na prefeitura, né? Costumo falar que eu fui pro Jaçaco. Eu chegava lá cedo, eu não tinha cargo nenhum, não ganhava nada, mas eu chegava lá cedo, cumpria o meu horário lá na porta, lá, conversando fiado, saía para almoçar, a hora que os meninos voltavam, eu voltava também, ficava até 4 horas da tarde, como se eu tivesse... Vou até achar que eu era funcionário. Eu não, eu falei, eu era só puxar saco. Eu tinha meu cargo, eu era puxar saco. Tá lá, eu gostava do movimento.
Aí deu a outra eleição, eu conversei com aquelas pessoas que me apoiaram, e eu tinha, como é que eu vou dizer? Eu tenho aquele negócio do 880, que quem gosta, gosta, quem não gosta, odeia. Até que eu tô tentando mudar isso. Tô tentando, não, eu vou amadurecendo, né? As pessoas... Eu vou amadurecendo. O que acontece? A outra eleição chega, aí eu caí na chapa forte demais. Miraci, Zé Rinaldo, fizeram 2 cabeças de chave, e eu, Miraci, Zé Rinaldo e eu. O partido levava 1 ou 2. Aí fizeram que talvez levava 2. Aí eu falei assim, gente, tô num partido forte, mas eu vou ganhar essa eleição. Aí eu lembro que até o Zé Rinaldo brincou com um amigo meu, falou com um amigo meu assim, precisa votar no Simone, ele não vai ganhar não, pá. Ele teve 180 votos da outra, agora tanto que ele melhora, ele não vai ter mais do que isso. Ele vai ter um pouco mais, porque o Simone é menina, brincalhão, leva a coisa a sério. Aí eu fui procurar, um dia eu falei com o Zé Rinaldo, traz mais de 350, que 350 você perde. Se trouxer menos, você perde. Aí, abre a urna lá, eu tinha calculado 360. Qual a coisa que eu tive? Certo, chuta. 356. 352. 352? 52, 53. 353. 353. O Zé Reinaldo teve 335. Eu lembro que 337. Eu lembro que na última urna que eu ganhei, na urna lá do Indaiá, lá ia empate. Ele vai e vira em cima de mim, ele com 335, 337 e eu com 335. Não, eu tinha 352. Aí eu lembro como se fosse agora, que nós olhando lá no computador lá, tinha uma urna para abrir. No Bananalzinho, eu falei assim, eu sei que eu tenho mais de 10 votos lá. E eu não sei qual trabalho que ele fez lá. Abre a urna lá, eu nenhum, eu 17. E você montou na cadeira? Eu ganhei. E aí eu falei com ele, como é que é, daí? E ele teve 335 votos, perdeu a eleição. O Lula com 165, menos da metade, ganhou a eleição. Então, eu fiz um mandato. Aí não, vou mandar direto para falar naquele. Eu disputei 3, perdi 2 e ganhei 1. Perdi com muito voto de novo, perdi com 310 votos. Eu até costumo falar, minha irmã fala que eu não perdi, eles me tiraram. Não é? Que quando perde é quando você tem pouco voto. Sim. Igual uns aí que teve. Não. Né? É uma observação que eu faço, é exatamente essa. Porque você só perdeu a última que você disputou, porque o partido só fez 3 votos. Só 3 cadeiras. Só 3 cadeiras. Se tivesse feito mais que o normal, 4 a 5. Você estaria. Porque você foi extremamente bem votado. Extremamente bem votado. É o que eu falo. Se você pegar uma pessoa que tem 300 votos, a lógica é essa aqui. Ó. Você vai ter que colocar 6 ônibus com uma pessoa sentada em cada cadeira dos 6 ônibus. Porque um ônibus tem 50 vagas. Sim, não, cara, eu te falei. Você tem que sentar uma pessoa em cada banco da cadeira para colocar o seu nome ali. Eu te falei, as pessoas chegam e falam assim, poxa, fulano de tal tirou 90 votos. Só tirou 90. Só? Candidato pra ver. Arruma. Cai lá. No meio de 70 e tantos candidatos correndo atrás e tal, você conseguir juntar com você ali 80, 90 pessoas. Um herói, você é um gigante. Você, inclusive, né, os bandidos. Embora a gente se conheça, a gente é amigo, mas você tá aqui por causa que eu sei da força que você tem, entendeu? Do prestígio que você tem, da consideração, dessa capacidade sua de liderar, de falar assim, nós vamos passar por aqui e as pessoas ir junto com você, entendeu? Graças a Deus. Porque 310 votos, gente, historicamente em Coroaci, é quase impossível você falar com uma pessoa que ele tirou 310 e não ganhou. Foi eu, Zé Reinaldo. Porque é voto pra ser... É muito voto. É muito voto, entendeu? E num cenário que candidata a 45, 50, 70 pessoas, 72 pessoas. 40 e tantos é de um lado. Por exemplo, essa eleição que eu perdi, eu fui o 5º ou 6º mais votado de todos. Mas ao mesmo tempo, você acredita que eu achei bom, na hora eu achei ruim. Mas tem gente que está muito além da gente. A minha irmã está muito além de mim. Há muito tempo ela falou assim, mano, sai da política. Por quê? Um cachorro, você sabe que tá aqui, eu tô vendo um cachorro aqui, meu tio falava isso também. Um cachorro, quando ele faz isso aqui pra você, ele não tá rindo pra você, ele tá querendo te pegar. E muitas vezes, o eleitor, não todos, alguns, eles te exploram de tal forma, que eles te deixam de uma forma que você não maltrata ele, mas você maltrata dentro de casa os seus. Sim. Com ele você vai fazer o que você pode e o que não pode, porque você não pode maltratar a pessoa. Mas é uma demanda tão grande de problema, você resolve um hoje, tem outro amanhã, você resolve amanhã, ele te indica, procura fulano resolve pra você.
Você vira referência de resolver problema. Só dos outros. Exatamente. Você vira referência. E outra, financeiramente falando, não vale a pena. O vereador em Coraci hoje me deve ganhar aí seus 6 mil reais. Ah, é dinheiro demais. Cai lá na cadeira dele, você tem que pagar a luz. Ó, vou te contar uma história rapidinho de 2 votos que eu perdi. Não vou facilitar não, mas rapidinho. Um casal aí brigou. Os 2 votaram em mim. Aí me pediram, me pediu o advogado que ia lá no PCN separar. Aí eu fui lá e arrumei o advogado da Câmara para ele ir lá separar. Para ela, assim, vice-versa. Então, ela ou ele me pediu, não lembro mais certo, me pediu para me pagar o táxi e o restaurante para ela lá, que não tinha dinheiro, que ia separar. Quem que você acha que perdeu nisso tudo? Os 2 fizeram a conciliação lá, voltaram, estão juntos até hoje. Quem é que pagou o advogado para você? O Simonilson. Ah, foi ele, né? Ficou com raiva de mim. Aí quem é que te deu o carro? Foi o Simonilson. Ah, então ajudou ele, ajudou você, né? Perdi o voto dos 2, ajudei os 2 e perdi o voto dos 2, que um ficou com raiva, que eu ajudei o outro. Você me ajudou, mas ajudou ela, né? Então, e os 2 estão juntos até hoje. Os 2 estão juntos até hoje. Isso foi uma das coisas que aconteceu. E minha irmã tem pessoas que têm uma visão muito além. A Silvana, minha irmã, tem uma visão muito além. Simonilson, deu-se um plano tão grande para você, sai da política, já que você não saiu, eles te tiraram, não candidata não, igual essa vez eu não candidatei. Eu falo que, teoricamente, se eu tivesse candidatado agora, eu teria ganhado a eleição sem sair lá de casa. Tanta gente que me procurava, Simonilson, nós precisamos de você de volta. Porque eu sou o cara do embate. O Emerson não é meu inimigo, eu tenho grande admiração por Emerson, falo com ele às vezes, Emerson, você era o tipo de prefeito que eu tinha que estar do seu lado. Mas como eu nasci bife, quando eu vim pra cá, minha mãe, aqui chama bife birosca, né, os partidos aqui. Meu pai e a mãe veio pra cá e a dona Conceição era do poder da época, meu pai era polícia, então eu nasci bife, eu fui criado bife, mas o meu estilo é o do Emerson. Que o Emerson é aquele cara que a regra é essa, e quem quiser vai passar aqui. Tem que ter hierarquia. Ele é firme. Né? Tem que ter hierarquia. Eu admiro isso nele, já cansei de falar isso pra ele. E o meu lado é mais frouxo. O prefeito fala, tem que ser assim. Esse cara, ele sabe, se você quiser fazer, você faz, eu não vou fazer não. Entendeu? E eu fico assim, pé da vida com esse tipo de coisa. Então minha irmã fala, Simonilson, tá na hora de você sair e cuidar das suas coisas, rapaz. Porque eu tava deixando meus negócios pra lá, minha máquina pra lá. E depois disso, que eles me tiraram da política, e agora eu não candidatei, eu falei, gente, eu tenho que ampliar minha vida. Eu tô novo ainda, quer dizer, quando eu tinha 30 anos, eu vi um cara de 35, eu achava ele velho demais. De 40, eu achava ele idoso. Hoje eu tô com 46. Tá achando que aguenta saltar um sabugo aí. Eu acho que tem gás para queimar ainda. Aí eu falei, gente, eu vou começar a empreender. Vou começar a empreender porque se eu tivesse feito aquilo que o meu pai falou há 20 anos atrás, eu estava muito melhor do que eu estava hoje. Vou começar a empreender. Foi onde eu comecei a empreender em outros ramos que eu estou tocando agora. Essa virada de chave sua, né, que você entrou na política e, como a gente estava falando aqui, você foi extremamente bem sucedido na política, você pode ter certeza disso, de maneira que você é liderança até hoje. Né? Sim, sabe que você é uma liderança aqui. Né, mas aprendi a mexer com política. Ronei, trabalhamos junto na Câmara, junto com a sua esposa, sou amigo do Ronei, ligo pro Ronei, preciso das coisas com ele, ele me atende, faz o que pode para mim. Como era amigo do Denis, eu arrumei de cirurgia com o Denis, quando o Denis era secretário de saúde, relação muito boa. Mas antes, quando eu era mais novo, o Emerson também era do mesmo jeito. Xingava a gente na rua, fazia cara de choro, aí fazia dedo pra ele fazia pra gente. Ele também amadureceu politicamente. Amadureceu. A gente tem que entender que a política ela acaba dia 6, 7 ou 4 de outubro. 6 horas da tarde, quem ganhou, perdeu, e a vida continua. A gente não tem que levar aquele ranço, aquela inimizade, eu tenho que tratar fulano como é meu inimigo, porque ele é de um lado. Sim. Né? E tem gente aí que ficou com raiva de mim, porque eu fui de um lado presidencial, ele foi do outro. Mas municipalmente falando, a gente era do mesmo lado. Né? Então, quer dizer, a gente pode ser divergente aqui, mas não é divergente ali. E graças a Deus, você vê que essa política que passou por último aqui agora, eu não candidatei, mas eu fui o cara do microfone, eu tenho uma facilidade muito grande com o microfone, né? Aí eu fui o cara do microfone, hora nenhuma eu falei mal do prefeito atual, não falei do Ronei, nada pessoal de ninguém. Quer dizer, eu estava querendo mostrar as propostas do meu candidato. Se fosse aceita, já que não foi aceita, que seja feliz o outro candidato, está eleito, está fazendo um bom trabalho e está aí governando a cidade. Então eu tenho um relacionamento muito bom com todos eles, com o secretário, porque
com o passar do tempo, você aprende a fazer política, não inimigo. Né? Você constrói adversários. Tem adversário que eu já discuti com ele do lado de lá e hoje tira foto junto comigo do lado de cá. Né? Até a gente fica até meio ressabiado, né? Mas o tempo vai quebrando esse gelo, ele já te pediu desculpa. Eu sou uma pessoa que erro muito, muito, e todo dia eu peço a Deus perdão dos meus pecados, e se fosse me errar, eu erraria de novo, que eu arrependo muito mais das coisas que eu não fiz do que das coisas que eu fiz, porque as coisas que eu não fiz fica aqui remorso. Cara, se eu tivesse feito isso, talvez tinha dado certo. E quando você faz que não deu certo, pelo menos eu fiz, pelo menos eu tentei fazer a coisa certa, ou que estava certo. Então a política para mim foi um guia, ela me guiou, ela me abriu muitas portas, eu conheci muito prefeito, muita gente, muito deputado, muito candidato a deputado, onde hoje eu trabalho com essas máquinas minhas, com esse instituto de empreendimento que eu tenho, através de indicação deles. O menino em Coroaci já tem gente boa, o cara melhor que me indicou foi fulano de tal, que me indicou foi fulano de tal. Você faz isso muito bom. Você usou de uma maneira sábia, né? Graças a Deus, porque isso é você saber aproveitar esses momentos, porque é exatamente isso. Né? O network, você fica conhecendo pessoas estratégicas para você poder crescer, né? Crescer o seu negócio. Mas essa daí é uma visão saudável que a pessoa... que é com o tempo. É com o tempo. É aquilo que eu te falei. Existe o Simone News de até 40 anos, que é aquilo que eu tinha o meu pai. Existe o de 40 para cá, que é o diferente, é o diferencial que eu tenho agora. Eu sei agora os meus limites, eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu posso falar. Antes eu não media a palavra para poder, até mesmo para ser sincerão demais, eu até gostava desse voto de ser sincerão demais, é coisa desnecessária eu falava. Hoje a pessoa fala uma coisa comigo que eu não gostei, eu relevo. Eu finjo que eu não ouvi, ou não falo aquilo que eu merecia ouvir, para evitar exatamente esse tipo de coisa. É aquele Simone News que hoje... Eu te falei que tem a diferença do brincalhão, que era até 40 anos, do hoje do homem Simone News até 40. Quem me conheceu há 6 anos atrás, não me conhece mais. Isso eu posso afirmar. Não me conhece mais. Não, eu observo assim, em grandes líderes exatamente essa capacidade de se reinventar. É uma característica de boas lideranças. Né? O líder ele tem que amadurecer, porque a vida é exatamente assim, o ciclo biológico, né? Você nasce, cresce, se desenvolve. Você tem que chegar a essa parte de você alcançar a maturidade, onde você dá frutos, né? Frutos assim frutos que vão permanecer. Você vê. E uma outra pessoa que eu observo muito claramente isso é o Emerson. O Emerson de 2008 a 2012. Era um menino em 2008. Um Emerson. E aí depois ele sai em 2012 até 2016. 2016 ele volta. Cara, volta uma pessoa extremamente madura, né? Assim, para assumir a função, o papel que ele conseguiu, né? Porque hoje ele se transformou-se numa liderança regional. Sim, é uma referência, sim. É extremamente... reconhecida, sabe? E eu sou estudante de liderança. Talvez eu já li mais livros de liderança na minha vida do que a pessoa já leu em livros na vida, entendeu? Eu observo assim essas características de um bom líder, né? Mas qual o conselho você dá para um vereador hoje? A gente já tem conversado sobre isso, né? Mas assim... Um conselho para um vereador, você quer dizer um que está atuando ou um que está... Tipo quer assim, entrar na verdade, o meu desejo é distrair assim, um resumo daquilo que é o mais importante para você, numa visão assim, política, como na sua atuação como vereador, e você está relacionando não só em Coroaci, mas em várias cidades, né? Qual que é o papel que um vereador, às vezes o vereador faz coisa que não é o papel dele. Às vezes não, 90% das vezes, o conselho que eu dou para um vereador de cidade pequena, de porte pequeno, é que não cometa os erros que eu cometi. Eu quis fazer o serviço de uma prefeitura. Eu era parteiro, advogado, delegado, professor, polícia militar. O cara prendia uma moto, eu só tira a moto para mim, eu não sou advogado. Como é que eu vou tirar a moto para você, cara? Mas eu tinha que ir lá, como se diz, conversar com o policial, o cara é trabalhador, assim assado, alivia para ele, para sua causa, na sua responsabilidade eu vou liberar, mas você pegar de novo. Quer dizer, você tinha que estar entrando nessa área que não é sua, né? O papel do vereador é legislar, fiscalizar, e colocar projetos que melhorem a vida da sociedade, ao invés de dar cesta básica, ao invés de dar carro para levar ali, de dar
exame de saúde, de dar dinheiro para compra de gás. Se você tem vontade de fazer isso com pessoas que sentem isso no coração, tudo bem. Mas não vejo o vereador com a obrigação, que nas cidades pequenas, a maioria dos vereadores, pelo menos nem em Coroaci, né, a obrigação do vereador quase que se torna em giro disso. Tem vereador que você sabe que é o tempo todo fazendo serviço de terceiros, que não é da alçada dele. O que ele deveria estar fazendo é colocando coisas boas para o município, fiscalizando e tendo um bom relacionamento com o prefeito e com as lideranças que estão aqui, para poder conseguir fazer as coisas andar. Uhum. Né? E não foi o que eu fiz. Nisso aí eu errei, porque o meu era embate. Era um erro muito grande do vereador, completando aqui, é querer atrapalhar o que está no poder. Uhum. Evita isso. Exatamente. Trabalha junto, que você vai ser mais bem sucedido. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, até por causa do seu poder de representatividade, de liderança, assim, dentro aqui do município, qual que era uma coisa que você vê que está sendo feita e que é bacana, ou uma coisa que você acha que deveria ser feita nesse mandato, assim, por parte do prefeito da cidade? Você fala por falar do Ronei agora, que está executando? Sim. Uma coisa muito importante que eu acho que ele está fazendo é terminar as pequenas coisas que ficaram para trás, sem inventar novas. Quer dizer, vamos terminar o que nós já começamos? É a ponte ali do Contestado, é o calçamento dessas serras, é a área do festival, é a área do campo, melhoria no campo. Vamos terminar o que está pronto, que essa Coroaci já é uma das melhores cidades, bem orquestradas do município, dessa comarca, dessa nossa região. Toda a gente fala que a cidade dele é melhor. Você vê quem mora no Buco, fala que não sai do Buco, que é o melhor lugar de se viver. Quem mora no Tronqueiro não sai daqui, que é o melhor lugar de se viver. Tem gente que já foi para os Estados Unidos. E volta para Taperão. E ainda volta para Coroaci falando. Aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui é o melhor lugar do mundo, né? Então, eu sei que nas outras cidades também as pessoas pensam isso. Que a cidade que ele está é a melhor cidade do mundo, assim como eu penso daqui. Quer dizer, a minha vontade, se eu estivesse participando do Legislativo, era pedir o prefeito para terminar o que está pronto. Depois de terminar o que está pronto, vamos dar início a novos projetos. Eu estou vendo aí que o Ronei parece que está indo num caminho aí, né, de terminar algumas coisas que ficaram para trás, para depois conseguir novos projetos. E resolver o problema desse canil nessa rua, pelo amor de Deus, tem cachorro, viu? Tem cachorro nessa rua. Nessa cachorro tem mais cachorro que gente. Tem mais cachorro votado. Pois é, mas você sabe que o problema do canil, o problema do cachorro é que as pessoas trazem da roça. Eu sei. O pessoal traz de outras cidades, traz cachorro e solta aqui. Eu acho que tinha que ter umas câmeras aqui, a gente pegar essas pessoas que trazem. Tem, hoje tem as câmeras da polícia, do REUP, esqueci o nome, gente. Tem o. Esqueci o nome, mas tem a câmera da polícia que faz a vistoria na entrada da cidade. Sim, mas na entrada tem, mas eles não soltam lá na sua frente, sabe? Cachorro cheio de. É que todo dia você vê um cachorro novato aí. Sim, todo dia tem esse aqui é forasteiro, não tava aí não. E, Simonildo, eu gostaria que você também falasse para mim por um jovem de Coroaci, porque uma das coisas que eu percebi assim, na sua história, Simonildo, que é uma coisa que eu tenho até receio de falar, porque fica parecendo que a gente está conspirando contra a vida da juventude, mas não é. A juventude no Brasil tende a pensar que se você não fizer faculdade, você não vai crescer na vida. Você, eu vejo o Ricardo, eu vejo tantas outras pessoas que não passaram por esse caminho e se deram bem na vida, estão se dando bem na vida, entendeu? O que você diz para um jovem de Coroaci hoje, que talvez tenha um plano de ter o seu próprio negócio, de construir a própria vida, mas fica aprisionado? Eu garanto a você que é uma prisão mental. A prisão de pensar que ele não tem condições de fazer as mesmas coisas que você fez, entendeu? Por causa de condição de família, né? O que é que você diz para essas pessoas, né? Para um rapaz que está chegando aí 16, 18 anos de idade, qual que é a mensagem de inspiração que você deixa para essas pessoas? Uma ótima pergunta que você fez. E é uma das coisas mais importantes. Eu acho, eu fico, sinceramente, às vezes eu fico lá na rua e eu vejo ônibus passando, 2 ônibus daqui de Coroaci, 1 ou 2 de Virgolândia e às vezes passa de Safê também, de muita gente estudando para depois pegar o diploma e guardar. É muita gente estudando para guardar diploma. Não tem emprego para esse povo todo. Eu acho que o jovem hoje deve empreender. Mas eu não tenho condição de empreender. Pessoal, não fala aí para você ser empresário, o número 1 da cidade, o número 1 do estado. Não. Empreender.
Você já parou para pensar que uma pessoa hoje que ganha um salário mínimo é 1.500 e pouquinho, né? 1.512. 1.512 dividido por 30 dias, tá dando R$ 50 por dia. Se eu for dividir isso pelo dia, você colocar, rapaz, uma água de coco na porta do banco, você faz mais de R$ 100 por dia. Se você vender açaizinho, você faz mais de R$ 100 por dia. Se você botar uma barraquinha de cachorro quente na praça, você faz mais de R$ 100 por dia. Se você fazer uma barraquinha daquela de churrasco grego, você faz mais de R$ 100 por dia. Tudo que você fizer, se você montar aquela fábricazinha de bananinha frita, qualquer empreendimento barato, você faz mais do que isso por dia. Então as pessoas ficam aprisionadas em diplomas. Pô, me parece, não sei, me parece gente aí que faz faculdade 3, 4, 5 anos, vem para trabalhar em certos profissionais de saúde, ganhando R$ 2.200. Mas a realidade Não é nem o valor da faculdade que eles pagaram. Não é nem o valor da faculdade que eles pagaram. Você vê que a própria medicina, que é hoje no Brasil, é um valor exorbitante só para poder ter o plano, fora moradia, custeio de vida, roupa, alimentação toda. A pessoa ganha um valor hoje que não condiz com o que ele pagou. E sem falar que é uma carreira que 6 meses estão formando 60 alunos em Valadares. E daqui uns dias vai estar também, vai estar saturada também. Né? Então eu vejo que a melhor forma hoje é empreender. Não interessa em que ramo. Vê naquilo que você tem vocação, vê naquilo que você tem queda para aquilo ali, vê naquilo. Se é mexer, se é montar um lavador de carro, se é. Lavador de carro não manda montar, não. Tô brincando. Deixa eu dar um exemplo. Tô brincando. Sabe quantas máquinas existem em Coroaci hoje? Eu fui o primeiro. Hoje existem em Coroaci 32 máquinas trabalhando aqui em região de Coroaci. Que isso, cara? 32 máquinas. Retas cavadeiras são 17. E todas elas estão trabalhando. Se você caçar uma para servir, amanhã não tem. Você vai ter que agendar. O mercado está saturando, tá. Por isso que eu estou começando a buscar outros empreendimentos. Estou partindo aí para o ramo imobiliário, estou partindo aí para o ramo de terras, porque o ramo, quando não der aqui, você vai para cá. Você tem que procurar movimentar. Você tem que tentar fazer o que o mercado não está pedindo. O mercado não está te pedindo. Aliás, o mercado está pedindo. Saturou. O café teve 2.000 contra-saca esses dias aí. Ó. O café subiu. Todo mundo vai para o café. Aí o café cai. Aí o outro vai para madeira. Aí a madeira não deixa quando falta. Aí todo mundo foi pro café, a madeira vai subir. Então a pessoa tem que ter aquela visão de não de grupo, de manada. Todo mundo foi aqui, eu vou começar a fazer aquilo também. Agora, o conselho que eu dou, resumidamente, para todo mundo, estudar não custa. Eu acho que deve estudar sim, porque se você entrar na faculdade hoje, daqui a 5 anos você está formado. Se você não for, daqui a 5 anos vão passar do mesmo jeito. Se você tiver a oportunidade de estudar, ótimo. Mas não leva isso que você vai ter. Como vai ser uma assim? O que vai resolver. A vida financeira vai ser resolvida. A hora que você formar, você vai ser mais um na fila. Na fila de milhões que já formaram e não conseguiram, às vezes, nem trabalhar. Eu conheci nos Estados Unidos. Na época eu não era médico, eu era estudante, estava quase formando medicina, que prefiro ir para lá trabalhar. Eu conheci enfermeiros, chefes de enfermagem, trabalhando, advogados, milhares, conheci, centenas, né? Vamos falar exagero, centenas, advogado, vai estar aqui estou, que dá mais do que lá. Então, o conselho que eu dou para hoje é empreender, não interessa no que seja. Busca naquilo que te deixa feliz, aquilo que te promove, aquilo que te coloque mais para cima e tenta achar um caminho para você poder ser feliz. Através daquilo ali, Deus vai abrir mais porta para você e você vai conquistar os seus sonhos. Porque Deus fala, faça a tua parte que eu te ajudarei. Não é só deixa o que você quer que eu vou te ajudar, não. Faça a tua parte. Começa que as ideias vão aparecendo com o passar do tempo. Simonildes, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos acompanham agora e que pensam que todo resultado financeiro das vidas delas depende dela estudar, dela ter um diploma. Porque eu percebo em você, percebo no Ricardo e percebo em tantas outras pessoas aqui, e não só aqui, mas em toda a minha experiência de vida, assim, conhecendo o mundo, é que empreender é mais importante do que a pessoa ter um diploma. Isso é um fato. Empreender é mais importante que ter um diploma. O diploma, eu acho que teria que ser visto assim como uma preparação pessoal, para ter conhecimento. E aí depois a pessoa sai lá, ele tem que se empreender.
Todas as pessoas, por exemplo, que ganharam dinheiro com medicina, não ganhou porque ele era médico, ele ganhou porque ele era médico, aí ele começou Abriu uma clínica. Aí ele foi ganhando. Ou seja, a mensagem é o empreendedorismo, a chave de prosperidade. Né? Qual a mensagem que você deixa? Você pode, vamos dar um exemplo da nossa cidade aqui, que esse podcast ele vai para o mundo inteiro, né? Mas a gente fala da nossa realidade. Vou te citar aqui algumas pessoas que foram muito bem financeiramente em Coroaci, que nenhuma delas tiveram estudo. E que todas elas foram de famílias tradicionais de Coroaci, e que outras até tiveram estudo, mas não foi o estudo que as deixou, ao nosso modo de ver, financeiramente bem. Você pega Joaquim Pinheiro, foi a escola que fez ele ser um grande empresário. Você pega Delcio da Cachoeira, não foi a escola que fez ele ser um homem bem sucedido. Você pega o finado Clermont, deu emprego. O Clermont chegou a dar emprego para 29 pessoas em Coroaci. Não foi a escola que o tornou um empresário. Você vê o Ricardo hoje. Não foi a escola que o tornou um gerador de empregos. Você pega esse pessoal do café. O André até quer estudar, tem vários aí que geram emprego. Não é. Você pega Marcelo Balas, que é um dos caras mais bem sucedidos do Coroaci, não tem primeiro grau completo. Você pega aqui na nossa cidade, Demétrio, o Zé Braga, o Fizinho foi prefeito de Coroaci. Você pega vários, se eu ficar aqui, eu vou falar 20 pessoas assim, que ainda hoje são as pessoas assim, financeiramente, Emerson Andrade, Valtinho, ex-prefeito de Coroaci. Se você for falar financeiramente, são os mais tranquilos, visivelmente os mais bem resolvidos. Todos eles não foi diploma que deu isso para eles, foi empreendedorismo. Ou seja, a partir desde sempre, o que gera riqueza é comércio, o que gera riqueza é vendas. Se esse produto aqui custa R$1, você conseguir vender esse produto de R$1, você fez 1 milhão, te sobra lá 300 mil. Se você conseguir vender 3 milhões desse produto que custa R$1, você é milionário, você tem R$1 milhão. Então você não tem que vender 10 produtos de 100 mil reais para você falar assim, hoje eu vou ficar milionário, não. No passar dos anos, você pode vender vários produtos de R$1, R$2, que vai te dar um lucro de R$1, de 50 centavos, e baixar o seu sarrafo, porque se você ganha 10 e gasta 10, você é o mesmo cara. Mas se você ganha 10 e continua com a vida de 3, 4 ou 5, depois você passa para 11, 12, aí você sobe só 1.000 aqui, vai para 4. Durante um tempo, não é a vida inteira não, durante um tempo, até você chegar no patamar que você deseja. Não, eu quero chegar até aqui. Não adianta você querer fazer um cara também ser extremamente grande se ele não quer. O que vale é o que está aqui dentro da sua cabeça, é o que você quer. Se atingiu sua meta, ótimo. Então o conselho que eu dou para as pessoas hoje, além de estudar, se puderem, mas principalmente empreender. Seja lá qual ramo que for, o empreendedorismo. E eu queria deixar para esse canal aqui o agradecimento pelo convite. Estou muito satisfeito de estar participando, saber que você tem... meu nome foi lembrado, né? Que eu fui aí, com certeza. Convidado a fazer, vim com muito afinco, fico satisfeito. E dizer para as pessoas que aquele Simonildes de 40 anos, quem não conversou comigo de lá para cá não me conhece. Pode reciclar, pode vir conversar de novo. Conversar com a sua quem teve problema pode tentar novamente. Não tenho raiva de ninguém, eu não carrego no coração, mágoa de ninguém, raiva de ninguém, já tive meus desafetos, já tive, como toda pessoa tem, não tenho raiva de ninguém, sou uma nova criatura, tranquilo, em paz com a vida, o que eu puder ajudar eu ajudo, e vamos ajudar esse canal, porque esse canal, gente, está mostrando coisas que estão da nossa realidade, pessoas que nós convivemos, pessoas que nós falamos, que nós estamos no dia a dia vendo como eles estão lidando. Então, se eu hoje sirvo de inspiração para alguém, que eu sei que eu sirvo, que alguns já me falaram, velho, e só assim, esse menino de meninado de novo, eu falei, velho, eu quero ser igual você, velho. Eu quero ser, eu falo, você vai, ainda brinca, você vai ficar, pô, mas você vai ficar ruim demais. Não, eu quero ser igual você me inspira. Eu escuto isso sempre, graças a Deus. Eu escuto isso sempre. Então, gente, talvez, igual eu falei aqui, o Flavinho do Walter e outros que me incentivaram naquela época, talvez eu incentive alguém que me admira no oculto, que ele não fala, mas no fundo ele está me admirando no oculto, como eu também hoje ainda admiro outras pessoas. Né? Então, gente, vamos dar valor a esse canal, vamos assistir, porque é uma coisa que mostra a nossa realidade, o nosso desempenho dentro da nossa cidade e que vai trazer
para a mudança da cabeça das pessoas, que além do estudo, o empreendedorismo é uma grande possibilidade, uma grande oportunidade para que a gente dê bem na vida. Não é para que a gente fique rico, não. É para que a gente prospere na vida. Prosperar é o quê? Não é ser rico, ter muito de uma coisa só. Prosperar é ter tudo aquilo que a gente precisa. Um abraço, gente. Muito obrigado, pastor, Deus abençoe, pelo convite. Foi uma honra, foi um prazer, cara, ter você aqui, viu? E eu espero que você volte, né, pra gente detalhar mais alguns episódios. Não, eu te falei, se eu for contar a minha vida de todas mesmo, ela vira um livro de comédia. Minha vida tem muita coisa engraçada na minha vida. E no mais, eu ainda vou te falar mais. Minha vida deu muito mais coisa errada do que certa. Mesmo eu estando bem, a minha vida deu muito mais coisa errada do que certa. Eu mais errei do que acertei. Ah, mas a vida deu... Não. Se tivesse dado certo, eu estava muito melhor. Verdade. Pessoal, eu agradeço você que nos acompanhou até aqui, né? Por favor, como o Simonildo já disse, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e vamos acompanhando aí trajetórias, né? Caminhos da gente, né? Agora o caminho do Simonildo é um caminho da gente também. Deus abençoe você. Tchau. Um abraço, fica com Deus. Amém.